Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RochaCast, segunda temporada. Em comemoração aos 30 anos da nossa amada comunidade, a Rocha Eterna, aqui em Vila Matilde, que já tem aí a sementinha em vários cantos do nosso querido estado. Acho que tá crescendo, né? Hoje nós vamos ouvir um pouquinho a história aí de dois, como é que a gente pode falar, Cibele? Dois dinossauros aí, dos primórdios da nossa comunidade. Mas antes de apresentar a minha co-host aqui hoje, a parceira de novo, mais uma vez, né? De novo fica feio, né? Mais uma vez, a Cibele. E aí, Ci? E aí, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E eu quero convidar vocês a curtirem, já aproveitar a curtirem o nosso canal, se inscreverem. E não esqueçam também de seguir nós nas redes sociais, tá? Isso é muito importante. E também, se gostaram das nossas canecas, deixem aqui no comentário, tem um e-mail, e peçam suas canecas também. Isso aí. E as canecas em comemoração aos 30 anos da igreja, da Rocha Eterna, acho que a gente pode... Tem o site. Tem o site, que tem os produtos que estão sendo vendidos lá, né? E especificamente as canequinhas do RochaCast, vai ter o logo do RochaCast e atrás Rocha Eterna 30 anos. Vai ser muito legal. Essa aqui é a tiragem antiga. E apresentar para vocês aí, então, hoje os nossos convidados, Carlos Regis e João Grego. Hello. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa noite. Só fazer uma correção, tá? Dinossauro é só o João. Eu sou testemunha ocular e historiador, tudo tá? Tudo bem. Velociraptor. O Velociraptor. Qual o tempo de rocha de vocês, de igreja? 29 anos. Porque não completou 30 ainda, vai completar, né? Então 29 é alguma coisa também, né? Porque vai completar 30 anos. Então a gente está chegando junto lá. Posso dar uma palhinha rapidinho? Pode, Pra claro. gente contar uma história da Rocha, anterior à Rocha. Claro. Porque a Rocha ela começou antes de ser a Rocha, isso que é interessante, né? Depois deixa você falar, tá? Fica À vontade. Mas, assim, por vezes eu vou falar Mauro, tá? Não é falta de reverência, porque eu conheço o pastor Mauro há uns 40 anos, né? Então, assim, a gente conviveu muito e eu vejo que a história, na verdade, a verdade é que a história ela é construída, né? Como é que ela é construída? A partir de um propósito de Deus. A Rocha já existia antes como um propósito, né? E Deus tinha um sujeito para pôr à frente desse trabalho, que era o Mauro. Né? Toda a característica. Então, assim, anterior à Rocha, a gente já fazia uns trabalhos muito loucos, né? Então, a gente passava o dia todo na igreja fazendo cenário para fazer a peça, a roupa para né, ser ali do próprio personagem, né? Não é roupa que se fala, né? Tem um nome correto técnico. Mas Figurino, obrigado. Figurino, né? Então a gente fazia tudo isso, a gente, né, comia um pão com mortadela e a gente ia tocando as coisas dentro da igreja, né? Então havia um amor muito grande naquilo que se fazia, uma dedicação muito simples, né? No sentido de sinceridade. Ele era muito gostoso. Então a gente tocou em cima de caminhão. Não era trio elétrico, não, era em cima de caminhão mesmo. Tá? Simples assim. A gente tocou em praça pública, né? Pediu autorização da prefeitura para fazer um gato ali, ligar no meio da praça, né? A energia elétrica e tocar no meio da praça. Né? E a gente fazia muito trabalho em escolas. Então a gente tinha, antigamente tinha vamos dizer assim, uma abertura maior para você poder ocupar um espaço escolar, né? De escola pública, ocupar o palco, trazer apresentações, né, fossem peças de teatro, apresentações musicais, que a gente tinha isso para mostrar para as pessoas que o evangelho é uma coisa boa, não careta, né, pelo contrário, libertadora e não aprisionadora como se imaginava, né? Então a gente fez esse trabalho muito louco, isso começou a fluir muito jovem para a igreja que a gente estava na época, né? Então eu vejo que a Rocha Eterna ela começou muito antes da Rocha Eterna. Sim. Já havia um trabalho, já havia um propósito de Deus nesse desenvolvimento aí. E ela tinha, né, Deus tinha que colocar alguém à frente do trabalho que tinha toda essa característica, né? E é o pastor Mauro, né? Então eu vejo isso como toda uma construção, né, da história aí. Pronto, já falei demais. Ele contou uma história uma vez que ele estava aqui. Eu acho que foi um episódio ao vivo que a gente gravou com ele, que ele estava falando justamente disso, de teatro e não sei o quê. E acho que ele estava falando, a peça falava de Davi.
E aí, viu, uma determinada hora lá, o cara saca de uma flecha, a proteção que o irmão tava usando caiu, fincou a flecha no cara. Você lembra disso aí? Ai! Isso é real, gente. Ele foi atingido por uma flecha, tá? Em plena apresentação. Ele, ai! Porque o negócio foi real, né? Não tinha efeito especial, era defeito especial, né? Foi um defeito especial na apresentação, mas eram as coisas que a gente conseguia desenvolver, né? Sem muita tecnologia, sem muito recurso, mas, assim, é o que eu falei, era muita sinceridade, uma coisa muito gostosa que a gente fazia, né? Era muito bacana, né? Legal. E aí, João? Sempre teve esse apelo forte, né? De teatro, música e tal. E esses evangelismos que a gente fazia na rua também. Tá falando de praça e tal. Eu me lembro que a gente fazia no dia de finados, a gente tocava em frente ao cemitério. Então era uma coisa assim meio estranha. O pessoal passava para e ver os túmulos lá e a gente tocando, né? Aí o pessoal parava para ouvir a letra e tal e recebia uma palavra ali. Era muito interessante. A minha história mesmo, né? A primeira vez que eu fui para Rocha foi para assistir uma peça de teatro, né? E me chamou muito a atenção, porque eu não gostava de igreja evangélica, eu tinha um pé atrás, assim, né? E eu fui por causa de música, por causa de rock, né? Oficina G3, essas coisas, enfim. E essa peça de teatro foi algo que marcou bastante, assim, né? Que falava sobre a vinda de Jesus, tal. Céu ou inferno, né? Aquelas peças que já te pegam de jeito, né? E isso foi em 95, setembro mais ou menos de 95. Aí, desse dia em diante, Rocha Forever. Foi e ficou. Fiquei com certeza. Nossa. E muito feliz. Ah, legal. E o processo de conversão, como foi, Carlos? Família cristã? Não, muito pelo contrário, né? Não digo nem que era de raiz católica, porque raiz católica, mas aquela história, né? Não praticante. Não, praticante não é. É como eu brinco, assim, eu sou honesto, mas não sou praticante. Então você não é honesto. Então não é, né? Não é, de fato não é. Então, por parte da minha mãe, eu já tinha frequentado inúmeras coisas, né? Seixonoye, né? Então, budismo, centro espírita, uma série de outras coisas aí, mas nunca se encontrando, né, dentro daquilo como uma identificação de que aquilo te supre, né? Aí meu irmão mais velho, né, o Marco, que hoje é pastor também, ele está lá no Sul, é escritor, então à época, né, ele tinha um contato grande com o Mauro também, toda uma rapaziada, né, que convivia ali. E meu irmão ficava sempre, vamos na igreja, e aquela coisa, hoje eu não vou não, não, eu estou cansado. E sempre... Aí eu, né, um certo dia, essas questões de, né, apresentações e tal, tem peça, tem musical, tem não sei o quê, eu vou na igreja, né? Aí esse foi o problema, porque eu fui na igreja e não parei mais, né? E aí, né, foi um processo de conversão, de acolhimento. Eu conheci pessoas acolhedoras, né? Isso bem anterior à Rocha, tá? Bem anterior. Nós frequentávamos uma outra igreja, mas era todo um pessoal que era muito, muito unido. A gente saía, por exemplo, saía da igreja, ia para a pizzaria, ia todo mundo junto, né? Ninguém tinha dinheiro, mas ia todo mundo junto. Né? Então, o que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Um paga, 7 come, né? Mais ou menos por aí, né? Tem umas histórias curiosas que eu não posso contar aqui, mas depois a gente conta, né? Mas é bem interessante a respeito dessa convivência, mas era uma coisa muito gostosa, muito sincera, né? A gente andava num grupão, né? Não tinha panelinhas. Panelinha sempre vai ter em qualquer lugar, né? Mas a gente andava num grupão, não tinha restrição, né? Todo mundo se ajudava. Era diferente. Era uma coisa muito gostosa, né? E eu me converti nessa época aí, tá? Só que de lá para cá foi todo esse, né, desenvolvimento. A gente participou de uma série de desenvolvimentos nas outras igrejas, até a gente chegar, vamos dizer assim, na Rocha, né? Eu comecei a frequentar a Rocha, né, antes da Rocha existir também, que era na garagem, né, dos tios do Mauro. Que era uma célula, né? Que era uma célula, uma reunião. A gente começou a frequentar ali e eu não era tão frequente, para falar a verdade, porque eu tinha os grupos, né, mais ou menos, dessas reuniões. Mas quando começou a se tornar uma igreja, por uma necessidade até mesmo de atender as pessoas que estavam chegando, né, aí era em frente o campo do Cruzeirinho. Lá no Maringá, isso. Né? E aí eu comecei a frequentar lá também essas reuniões. Aí a gente foi ficando. Né? A minha história ela vai
não de uma forma tão linear, né? Porque eu estava na Rocha desde o início. A gente foi lá depois para a Rodopsina, né? E é interessante porque a característica do trabalho lá já era bem voltado para isso. Então, tiravam todos os bancos da igreja e, de repente, no final de semana, tinha pista de skate, tinha rock, tinha umas coisas muito loucas, né? E muita gente torcendo o nariz, porque era uma coisa muito... Sai do padrão, fora né? do padrão, Totalmente, né? totalmente. Tinha gente da igreja que torcia o nariz, Tinha, negócio né? esquisito. Rock, Fora do tradicional, né? Fora do Fora tradicional. tradicional. Antes da Rocha, numa outra igreja que a gente estava, a gente sofreu até assim, algumas resistências, porque o trabalho que a gente fazia, né, como eu falei, em escolas, enfim, começou a chegar muita gente da igreja, né, muito jovem. Então, muita gente atraída pelo evangelho e pela oferta do evangelho. Qual que é a oferta do evangelho? Mudança de vida, né? Uma perspectiva diferente de vida, né? Uma forma diferente de se viver. Né? E mostrar que você não precisa parar de curtir rock. Lógico, aí você Exato. vai começar a ouvir o gospel, né? De parar de ouvir rock porque você gosta de rock. Mas tem toda a vertente que o mundo prega, tem no cristianismo, no evangelho. Sim. Tem o rock, tem o teatro, tem a dança, Skate, né? Tem o Sim. skate. E era isso que chamava atenção, né? Porque falar, eu tô ouvindo um rock aqui, pô, um rock super bem feito, mas qual que é a diferença do outro lá pro mundão? Não, esse é bem feito também, só que ele tem uma letra, ele tá falando alguma Carrega coisa, uma ele tem um mensagem, conteúdo. Isso me chamou a atenção, desculpa te cortar. Não, você não me cortou, não, mano. Isso que me chamava a atenção, porque até falando da minha conversão já, eu recebi a fita assim, de rock, oficina G3 e tal. Aí eu ouvi uma música, falei, puxa, é diferente. Os caras não vão perder tempo para fazer um som tão legal para falar sobre a Bíblia. Eu comecei a ouvir sem interesse profundo, né? Só de curioso, né? E foi uma ferramenta tremenda na minha vida. Eu comecei a ouvir a palavra através da música. Né? Aí foi dando fruto, dando abertura no meu coração. Né? E eu não parei mais de ouvir rock, porque assim, e eu nem gostava de rock, para falar a verdade. Foi vindo para a Rocha, comecei a ouvir Stryper, Petra, tá algumas vendo? coisas assim. São as boas influências. E chamava atenção que eram músicas muito bem feitas, muito bem produzidas e com conteúdo assim que acabava misturando Bíblia e a música, Sim, né? A música era a Bíblia ali de uma outra forma. Então tinha versículos, tudo inserido ali. Aí depois eu li a Bíblia e falei, nossa, mas eu ouvi aquela música e tem aqui na Bíblia, tal, foi tirado daqui. Isso me chamou a atenção. Nossa, é muito Então, legal. assim, a música, o teatro, isso que me levou para a igreja. Porque a música ela é uma ferramenta muito forte, cara, porque ela Demais. mexe com a tua alma e com o teu espírito. A alma, ela mexe com os teus sentimentos, mas o espírito, quando é adoração, é para Deus. Então, o teu espírito, ele se alegra, né? Ele se alegra. Então, cara, isso é muito louco, o poder da música. E eu acho muito interessante, uma vez eu tava conversando com o Déio, e ele falou assim, cara, todas as músicas que eu componho, eu vou dentro dos princípios de... Quando Paulo fala lá, 1 Coríntios, sobre fé, ele fala fé, esperança e amor. Né? Não vou lembrar agora a referência. Mas Paulo fala sobre fé, esperança e amor. Ele fala, então, quase tudo que eu escrevo em cima disso. Porque é o que a Bíblia leva, é o que Jesus levava, a fé, a esperança e o amor das pessoas. É a mensagem do evangelho, Cara, exatamente. é o evangelho. Né? Se você pegar as músicas do Ademar de Campos, ele mesmo fala, tem que ter Jesus. Sim. Tem que ter Jesus. Jesus centro, né? O negócio do eu, até você analisar as letras antigas com as de hoje, né? Nossa. Eu uso o Ademar de Campos como parâmetro porque sou É apaixonado pela obra muito, dele, né? Não, é muito referência. É muito referência. Sem dúvida. Ademar, Azaf, você Azaf. pega aí aquela galera... Gerson Ortega. Nossa, Ludmilla. Meu, tem uma galera das antigas, que são os precursores do gospel no Brasil. Sim, sim. Foi essa galera que trouxe o gospel pro Brasil. Aí o pessoal fica, sei lá, exaltando outras coisas de hoje, mas esquece da galera lá de trás, né? Sim, da origem, né? Abriram um caminho. Né? Sim. E como o João falou, um trabalho de qualidade, que você tinha uma apresentação muito boa para oferecer, porque a qualidade da música cristã, há muitos anos atrás, ela era questionável, né? Muitos anos atrás. Então, fazia esse comparativo, né? Quem vinha, né, de fora,
né, que não era do evangelho, desse mundo evangélico, né, tinha um choque positivo, né? Assim, nossa, música de qualidade, mas isso aqui é coisa de crente mesmo, né? Tá, onde você arranjou isso aqui, né? Era fita, né, naquele tempo, né? Fita. Depois, graças a Deus, inventaram um CD, né? Ficou melhor. Quem não enroscava no gravador, né? Não precisava colar fitinha em cima, né? Para regravar. Eu precisava da caneta Bic para enrolar a Estamos fita denunciando a idade. História para eu tô falando poucos. das suas fitas, não das minhas. Ok. Histórias para poucos. Mas é legal, porque é todo um desenvolvimento, né? A gente vê ali atrás Rebanhão, aí depois, né? Bem depois surge Resgate, né? Rock da Vovó. Kadosh. Os caras fizeram uma apresentação, né? O Resgate fez uma apresentação que tinha um cara andando de skate no palco ali. Então, aquela coisa chocante, né? Para os mais tradicionais e tal. Mas tudo isso era atrativo para a juventude. Porque é uma coisa diferente. Assim, é o que eu espero. Uma liberdade bem utilizada, né? E isso que começava a mostrar, né? Então, a perspectiva de uma salvação, né, sem eu ter que ser um religioso no sentido de, né, do farisaísmo, né, aquela coisa de cumprir as regras por obrigação, e sim você se encaixar nas regras por amor, né? Então essa oferta, ela é muito atrativa. Poxa, eu posso ter uma vida melhor, uma perspectiva de salvação, tendo uma vida bacana. Poxa, isso é interessante, claro que é interessante, né? A gente chegou a fazer trabalho dentro da extinta FEBEM. Então, a gente ia dentro da FEBEM, fazia apresentação musical, né? Uma coisa, né, de ficar de cabelo em pé. Na época eu tinha cabelo, Nossa. né? Eu também tinha. Então, né, João? Era uma coisa assim que... Eu tenho uma foto do João com cabelo. Desculpa te cortar. Tenho. Caramba, deve ser antiga. Meu Deus. Eu tenho um pouquinho. Mas era uma coisa chocante pro tradicional, porque as igrejas elas eram muito fechadas para si mesmas. Pregava-se para o público interno, né? E o trabalho que a gente tinha, ele era muito para fora, né? Então, acho que a gente teve um choque muito nesse sentido, né? Mas, como eu falei, Deus já tinha um propósito, né? Ele já tinha uma construção para ser feita. E ele precisava de gente para colocar nesse trabalho, né? Mas lá no começo, acho que você perguntar alguma coisa, desculpa te cortar. Como que foi? Né? Falou, a gente já ouviu o Mauro também falando, pastor Mauro, que começou com uma célula, e aí vocês estavam junto ali, falou assim, ó, vai virar uma igreja. Nesse dia você estava, como vocês receberam a notícia, falou, ó, vamos alugar um lugar maior. Quando eu cheguei já era igreja. Tava, então... né? Na verdade, assim, eu não participei desse momento da Constituição, né? Mas, para mim foi uma coisa natural, porque tinha a cara já da necessidade. Sim. As pessoas vindo, as pessoas se juntando àquilo, né? Então, tinha necessidade de ter um lugar maior, de ter um atendimento diferenciado. E como é que chama isso? Igreja. Né? Então, foi uma coisa muito natural desse ponto de vista, né? Sobrenatural, né? Naturalmente, ou naturalmente sobrenatural. Depois tinha o pastor Marcos, né? O Marco Antônio, perdão. Marco Antônio, né? Marco Antônio, que chegou junto também. Então, assim, a coisa foi crescendo, foi tomando um outro volume, né? E cada vez mais a necessidade foi se apresentando justamente de a igreja crescer, né? No sentido de espaço físico e de atendimento, de acolhimento. Mas uma coisa que eu vejo que existe na Rocha, ainda hoje, né? Graças a Deus, é uma característica muito própria dela, que mesmo que ela se torne uma igreja muito grande, ela tem uma característica de igreja pequena, que é as pessoas se conhecerem e ela ser acolhedora. Sim. Não é? Demais, né? A gente estava falando sobre isso, né? Antes de começar, que é uma característica muito forte. E é algo que me chamou a atenção, assim. Esse lado família, né? Que a igreja está, assim, gigante hoje, né? E não perdeu isso, não perdeu essa essência, né? De ali pessoas que estão chegando de não ser mais um, né? Mas ser único, cada um ser único. Sim. É assim que Deus vê, né? Cada um é de um jeito. E esse lance dessa necessidade realmente é algo natural, você alargar as tendas, porque pessoas vão chegando, né? É como agora o caso, a gente está celebrando 30 anos e estamos aí na luta para comprar o prédio. Né? Por quê? É a necessidade. Pessoas estão chegando e a gente precisa se estabelecer. Né? Às vezes as pessoas não entendem. Mas comprar o prédio, cara,
tem tanta coisa por trás de você ter um prédio próprio, uma sede própria, para poder desenvolver outros trabalhos, outras frentes, Sim, né? E é um aluguel que você vai se livrar, com esse valor do aluguel você vai fazer outras e outras coisas. Sim. A princípio você vai pagar, né, o prédio, Sim. mas depois você vai usar isso para o benefício, né, do prédio, né, com as nossas ações. Nossa, deixa eu só aproveitar aqui. Vocês não vão ver, tá? Talvez vão ver, a gente vai fazer alguma artimanha aqui depois na edição, mas apresentar o quinto elemento. Então eu já vou abrir espaço para o quinto elemento. Se ele tiver alguma pergunta, já pode soltar o papo aí. Pode falar, ó, quinto elemento. Ei, cheguei. Quinto elemento está aqui. Queria perguntar para o João e o Carlos, o que nesses 30 anos mais marcou a vida de vocês da Rocha? Vocês falaram um pouco já nessa questão de se sentir únicos, né, de você ter essa sensação realmente das pessoas se importarem, né? Pelo menos foi uma das coisas que me chamou a atenção na Rocha, e eu acho que vocês podem continuar. O que chamou a atenção, assim, não é chovendo no molhado não, mas essa atenção, essa preocupação de pegar a pessoa no colo e acompanhar, né? Aquela preocupação com o novo convertido, como que ele vai sentir ali, como que ele vai aplicar aquilo que ele está aprendendo na vida dele. A preocupação do pastor Mauro em saber como tá a família, tal, como está o trabalho, sabe esse tipo de coisa de você se importar de verdade. Não você, é mais um que está ali, é mais um dizimista, é mais um ofertante, não, é mais uma vida. E assim, em todos os lugares que teve no Rocha Eterna, cada endereço, nenhum era perto da minha casa. Eu tive a oportunidade de fazer parte de outras igrejas, que era até mais fácil para mim. E muitas vezes me perguntavam, nossa, mas você vai na igreja longe e tal, e por que você não vai perto da sua casa? Eu falei, porque lá não é uma igreja, lá é a extensão da minha família. Então eu sempre via a Rocha Eterna, assim, pastor Mauro, os irmãos que eu conheci. Muitos até já partiram, já estão morando lá com o Senhor, mas sempre foram da minha família. Muita vigília junto, muito acampamento, muito acampar dentro. A gente vivia dentro da igreja, sabe? E vivia um na casa do outro. E assim como o Carlos falou, a gente saía junto sem ter dinheiro às vezes, fazia vaquinha e um pagava para o outro. E era assim uma coisa de irmão, né? Não é irmão porque você é meu irmão porque é filho de Deus também. Não, você é irmão porque você é meu irmão. Porque tá junto. Eu estou sentindo você, eu estou vivendo com você. Então, assim, o que me chamou a atenção e chama até hoje é essa questão do acolhimento. Eu acho que faz toda a diferença. É o viver unidade, né? Em unidade. Sim. Unidade verdadeira. Né? Irmandade, de fato, né? Eu tive um Chevette, tá? Entregou mais ainda, hein? O carro era antigo, né? Mas é interessante. Né? Era um carro antigo, né? Um carro experiente. Mas eu ia falar do Chevette por quê? Essa questão de irmandade, né? Então a gente ia fazer qualquer coisa, gente. Ia no cinema, ia, né, comer um pastel, uma pizza, que fosse. A gente se ajudava, né? E nesse negócio de se ajudar, uma vez eu enfiei 9 pessoas dentro de um Chevette, gente. Né? Parecia carro de palhaço de circo, né? Que você abre a porta não para de sair gente, né? Mas era bem isso, né? Estamos juntos. Vamos lá, gente, a gente vai lá comer uma pizza. Pô, não tenho dinheiro. Não tem problema nenhum, não cara. Tinha isso aí, né? Não tinha problema. Entra aí, vamos embora. E era assim, com qualquer um, né? Ali, do nosso meio. Não tinha... fulano lá nunca paga nada. Não. Né? Você lembra quem que não pagava? A gente nem lembra quem não pagava. Às vezes é a gente mesmo que não pagava. Então, né? O importante era estar junto. E isso, essa irmandade que movia, né? Hoje eu vejo, dentro da convivência das células, bastante dessa essência. Por quê? A igreja cresce de tamanho, tem um maior número de pessoas, mas ela não tem anônimos. Sim. Né? É verdade. Não tem anônimos. Você entra na igreja, ninguém sabe quem você é, de onde você veio, do jeito que você entrou, você vai embora. Anônimo, não. A igreja tem pessoas, né? E essas pessoas são acolhidas, né? Mesmo que seja a primeira vez,
Ela vai chegar, vai ser identificada, vai receber ali um agrado, né? Um boas-vindas, né? Já tem até uma musiquinha já para eles, uma musiquinha, né? Mas porque, de fato, as pessoas são bem-vindas, né? Sim. E esse é o acolhimento do Evangelho. E isso, para mim, essa essência, ela é muito significativa e é um diferencial, porque a gente vive não só numa cidade, mas numa sociedade onde cada vez você se distancia mais das pessoas, né? Eu sei porque às vezes a gente anda na rua, vê uma pessoa assim, a pessoa olha para você e fala bom dia, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? Meu filho fala assim, você conhece? Eu falei, não. Mas por que você falou bom dia? Eu falei assim, Educação, né? educação e é acolhedor. A pessoa olhou para você e fala, bom dia, é bacana, né? Dá uma quebrada, né? Eu nem conheço o sujeito, mas essa parte humana, né? Humanidade boa, né? E que a gente tem que viver no dia a dia, né? O mundo está cada vez mais agressivo, cada vez mais difícil, né? E a gente poder ter a oportunidade de demonstrar minimamente que Cristo fez alguma coisa na vida da gente é muito bom, é muito positivo, né? Então, às vezes, um bom dia pode fazer uma diferença no dia da pessoa, né? E eu vejo a igreja como muito acolhedora, né? A Rocha Eterna. Então, isso é para lá de positivo, é essencial, né? Sim, ajuda Sim. bastante. E Quer falar? Pode falar. Acho que falei demais. Como... Não, é que você acaba chegando num lugar e ser acolhido, né? Por exemplo, nós temos aqui 1 ano e pouco, né, na Rocha Eterna. E é como se a gente tivesse muitos anos, né? Porque nós sentimos nos acolhidos, né? Tipo, você não é imperceptível. Você é uma pessoa que faz diferença. As pessoas te juntam e falam assim, não, vem, vamos andar juntos. Se sente inserido, né? Inserido, né? Porque, querendo ou não, a igreja tomou proporções, né? E ela é grande hoje. E como, né, o pessoal fala assim, hoje ela está num tamanho muito maior. Mas você não vê as pessoas dançando individuais, tipo assim... quem é ela? Não sei. Chegou... É isso que o Carlos falou, né? Tipo assim, as pessoas têm nome e sobrenome aqui dentro e elas vão juntas, né? Sim. É muito interessante uma isso. outra coisa que chamava a minha atenção também é essa questão de trabalhar. O pastor Mauro sempre deu oportunidade a partir do momento que a pessoa chega na igreja, né? Sim. Não, você vai ficar 2 anos aqui fazendo um treinamento ultra power para você poder fazer alguma coisa. Não. Ele já chega, já coloca a pessoa para trabalhar assim, de uma forma não pressionando, mas como uma grande oportunidade. Sim. Onde a pessoa vai se sentir útil ali, né? Se sentir, nossa, eu estou fazendo isso aqui, eu acabei de chegar. Puxa vida, a pessoa se sente feliz, né? Sim. É produtiva, né? Isso me chamou a atenção também, né? Eu sou prova viva disso, cara. A gente chegou, eu estava em outro ministério e tinha algumas coisas que eu tentei implantar em outra igreja, não deu certo. Cheguei, sentei com ele, vamos fazer isso. Vamos orar. Passou um tempo, e aí, pastor? Conversa com fulano. Cara, podcast hoje é uma realização. É uma realização de uma parada Sim. dessa. Tentei implantar em outro lugar. Aqui já tinha se começado um projeto, né, que não andou, não sei detalhes do porquê, mas aí conversando com pessoas, tentando entender, cara, hoje estamos Aconteceu. segunda Ano, né? temporada. Segunda temporada. Aconteceu, já estamos na segunda temporada. Aconteceu um negócio muito louco comigo, né? A primeira vez que eu toquei bateria foi assim, o pastor Mauro chegou, você vai tocar no culto de Natal, nem que seja uma música. Eu falei, mas como assim? Eu tava assim, as primeiras baquetadas. Eu falei, pastor, não sei. Não sei. Mas era as primeiras aqui. Fazer assim Você já com tocava, óculos, né? Vai tocar. Mas você já tocava aqui ou não? Não, Quer dizer, bateria você já tocava? não. Eu tava começando a aprender. A gente tinha até uma banda na época que a gente chamava de Banda Misericórdia, né? Era eu, o pastor Fred aprendendo violão, era todo mundo aprendendo, né? Tinha um irmãozinho nosso, Vanderlei, no baixo, a pastora Fabiana, que é a esposa do pastor Fred, ela que cantava tal, a gente chamava de, né, era o grupo Misericórdia, porque tinha os grupos principais na igreja, o nosso era o terceiro, né? Mas amém. E nesse dia o pastor, né, voltando um pouco, você vai tocar no culto de Natal, nem que seja uma música. Eu falei, tá bom, eu vou tocar uma música, só que eu quero que algum baterista fique do meu lado, porque se eu errar, ele já
assume a baqueta e toca. Aí toquei e tal, o saudoso irmão Osnir ficou do meu lado e tal, eu consegui levar a música toda, mas foi uma coisa assim, surpreendente, porque o pastor me deu uma chance assim, sabia quase nada, fiquei ali tremendo, mas saiu. Ele acredita nas loucuras da gente, né, cara? Meu Deus. Não, mas é interessante porque assim, esse é o sentido de corpo. Tudo no corpo tem uma função. A unha, o dedo, a orelha, enfim, né? A unha e o dedo estão coligados, mas são diferentes, Sim. mas têm funções, né? São diferentes. E o corpo é isso, a gente é o corpo de Cristo. Então, uma coisa na visão ministerial é o quê? Que todo mundo tem função. Então, não tem membros na igreja que estão ali para tomar conta da cadeira. Sim. Todo mundo tem função. Exatamente. Então, essa é a realidade do evangelho. Então, assim, chegou, todo mundo tem um talento, pelo menos um. Se não for, né? Tem gente que tem mais, né? O João tem vários que não dá nem para falar. Mas... Vou pagar uma pizza para ele depois. Opa! Fechou. Esses talentos, eles devem ser utilizados no reino. Isso que é interessante. Você vê, Paulo, ele era... o apóstolo Paulo, ele era, vamos dizer assim, muito firme naquilo que ele fazia. Tanto antes do encontro com Cristo, como depois. Então, o talento que ele tinha era justamente de ser, né, ali convicto. Ele perseguia os cristãos antes disso, né? Depois que ele se converte, ele é convicto em pregar o evangelho, né? Da mesma forma, cada um, né, tem o seu talento, tem a sua característica, e Deus vai aproveitar essas características. E Deus dá a capacitação para desenvolver o ministério sobre essas características, né? E isso é muito legal. Então, é o corpo, né? Assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Para mim, um grande desafio foi o quê? Começar, né? Eu comecei como anfitrião, célula, né? na minha casa, né? E depois de um tempo, aí aquela coisa, né? O líder vai para tal lugar, o vice-líder vai para outro, não sei o quê, né? E aí você fala, bom, eu sou anfitrião, né? E o Mauro falou, não, faz você a reunião. Já multiplicou. Ou seja, já te multiplicou, se te né? tornou líder. Então, é bem isso, né? Toca aí. Né? Não, toca aí. Você dá conta. Se dá conta. Né? Mas é inserir as pessoas dentro do trabalho de verdade. E isso tem um significado também muito importante, de que todo mundo tem um valor dentro da obra. Sim. Não tem ninguém, né, que não tenha valor dentro da obra. Ninguém é subestimado, né? E não tem mais nem menos, né? Não. É As funções iguais. são diferentes. Exato. Né? Como eu falei, as funções são diferentes. Mas todos têm valor. Sim. Né? Isso é muito, muito legal. Você também é baterista, né, Carlos? Acho que sou. Só você pode dizer. Como é que foi o desafio da bateria aí no tempo que você... Antes de aposentar as baquetas? Na verdade, assim, elas estão meio que de... não digo aposentadas, né? Elas estão de licença aí por tempo indeterminado. Né? Porque a música, né, é uma coisa que faz parte da gente. Não tem como você falar... A música faz parte do dia a dia, né? A gente está sempre com uma música na cabeça, né? Então, eu comecei a aprender a tocar bateria há muito tempo, né? Era um guitarrista da igreja, né? Lá nos primórdios, né? E ele falou, vou te ensinar a tocar bateria. Eu falei, poxa, legal. Aí ele me deu um método e falou, olha, você faz isso aqui, ó. Tá. Eu falei, legal. E daí? Ele falou, você vai desenvolvendo. Nossa, que belo professor. Porque ele também não tocava bateria, ele era guitarrista, né? Mas estava precisando de baterista. Então foi interessante. Aí o que a gente fazia? A gente, né, escutava discos, né? E aí o disco a gente diminuía a rotação, né? Para poder ouvir. Fazer, o que esse cara tá fazendo, né? Virado, né? Então, assim, tem uns ícones pra gente. Ele falou de Petra, né? Falou de Stryper. Pô, você pega um baterista, né? Como o Lou Weaver, né? Do Petra. Pô, você ouve o cara tocando em 1978, você fala, esse cara era muito bom já em 1978, né? Então são coisas que a gente, né, aproveita como aula, né? E a gente ia trabalhando dessa forma, né? Depois de muitos anos que eu estava tocando bateria, que eu fui fazer um curso com um baterista, né, de verdade, aí me ensinou algumas coisas, até aprendi um pouquinho de pauta e tal, mas eu sempre toquei de ouvido, né? Até por uma certa deficiência, vamos dizer assim, de ser um semi-analfabeto na partitura, né?
Mas eu sempre toquei por ouvido. E assim, é uma coisa que eu gosto muito. Então, às vezes você está dirigindo e eu começo a bater, né? Ali no volante, tocar uma música. Automático. É automático. Aí tem alguém no carro comigo, olha assim, né? Principalmente se for minha mulher, né? Olha assim, fala, tudo bem, já estou parando. Mas é uma coisa que está dentro, né? Não dá para... Em casa tem um par de baqueta na sala. Eu tô assistindo TV, eu tô fazendo exercício. Batucando as É almofadas. uma coisa doida. É muito gostoso, faz parte, né? E o evangelho também, quando você tem ele dentro de você, é natural isso todo dia tá funcionando, né, em você. Então, tanto a música quanto o evangelho, como o Paulo falou, né, mexem com você e te transformam, né? Então, a minha carreira de batera aí, né? Ela entrou na minha vida e não saiu mais, né? Mesmo que eu não esteja ativo tocando na banda e tal, mas não tem jeito, cara. A bateria tá no sangue. Tá tocando, né, no Tá coração. tocando. Não tem jeito. Pulso, gruvando, É né? um vírus que vem, não larga, e a gente não Tá quer que ele vá picando, embora. né? Não quer. É muito bom, né? Você sabe que Bom demais. de quando eu saí me licenciei do louvor, eu tô pelejando para vender minhas coisas, cara. E assim, eu tô relutante. Eu vou vender. Não vou. Vou vender. Não vou. Vou vender. Não vou. Vou te falar por experiência própria, não venda. Cara, e eu tô Já assim... falou isso pra ele. Olha, eu vou Vai se falar arrepender. que aconteceu algumas vezes já. Eu chegar e... eu vou parar de tocar. E cheguei a falar com o líder, tudo e tal. Mas Deus sempre me pegou assim, de madrugada, cara. Não é o momento. Mas uma coisa forte. Uma vez aconteceu lá no Carrão ainda. Eu falei, não, esse vai ser o último culto que eu vou tocar. Se o senhor não falar comigo e confirmar se é isso mesmo, né, que o senhor quer de mim, vai ser a última vez que eu vou tocar. E eu estava tocando e tal, no meio do culto assim, o pastor virou para trás e falou, o senhor manda uma palavra para você. Você tem achado que você tem feito isso por causa do seu ego e tal, mas você toca para mim e você não vai parar. Aí o pastor pediu para eu fazer um solo de bateria no meio do culto. Um momento que, sei lá, era um momento de oração, um momento de louvor, de qualquer outra coisa. O pastor falou, toca. Nossa. E ele falou para a igreja, agora o Espírito Santo vai ministrar através da vida do João. Ele vai fazer um solo de bateria e esse vai ser o louvor. Não quero guitarra, não quero nada. Começa aí, João. Aí o Senhor falou comigo, enquanto eu estava fazendo o solo, o Senhor falou comigo, você quer uma resposta mais clara? Se quiser, eu te dou. Eu falei, não, Senhor, não precisa não. Você quer uma resposta mais clara ou você quer que eu te trago logo? É uma coisa muito forte, assim, uma ligação, algo que Deus colocou na minha vida. Não é só tocar. É ministrar, né? Uma vez chegou um jovem para mim e falou, nossa, uma das melhores partes do culto foi quando você fez o efeito no prato. Eu me senti liberto. Eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, né? De repente hoje, uma geração nova, que às vezes está muito preocupada com desempenho, performance. Essa palavra é um perigo, performance. Porque você quer performar para Jesus, você quer performar para Deus, mas de repente você está fazendo isso para o homem, para uma plateia. Então é algo muito perigoso, né? Então eu acho que todo mundo tem que ter a certeza do seu chamado. Eu vou te falar, né? Eu tenho uma experiência com cura e libertação com um baterista. Num acampamento de inverno, foi ministrado algo para mim através da vida do baterista. E é tão louco isso que no final, né, do período de louvor, né, o pastor, isso foi lá da Comunidade da Graça, né? No final, o baterista, que assim não era tanto meu amigo ainda, eu conhecia tal, mas no final ele veio falar comigo. E durante o que estava acontecendo, eu sabia que aquilo era para mim. Então, assim, a gente, às vezes, né, quando está no Ministério de Louvor,
a gente precisa estar muito atento e muito sensível a que Deus quer nos usar. Sim. E todo e qualquer ser é importante, e qualquer tocada é importante, né? Por quê? Porque o Senhor está nos usando. Sim. Não é performar, é ministrar. Tem o lance de você tocar bem instrumento, você ficar sempre pesquisando sobre o seu instrumento, você Sim. treinando. Sim, faz Você parte. faz parte. É Mas se, aperfeiçoamento, né? mas uma vez eu tive uma oportunidade, que eu conheci um pessoal da Renascer, eu tive a oportunidade de assistir um ensaio do Renascer Praise, né? E a Bispa Sônia falou um negócio que eu nunca mais esqueci, ali no ensaio. Tinha um guitarrista que estava solando muito. Aí ela pediu para dar uma pausa, assim. E ela falou, ela não foi grossa, ela só foi firme. Ela falou, se eu precisasse de um guitarrista para chamar a atenção, eu pedia para o senhor ressuscitar o Jimi Hendrix. Nossa. E aquilo me chamou a atenção, né? Né? Porque aí não é só técnica. Não é você só tocar bem virtuose, é né? uma coisa. Sim. Porque, de repente, você pode estar idolatrando você mesmo. Eu sou um músico sensacional. Excepcional, muito né? Eu sou não sei o quê. Nossa, eu toquei com não sei quem, eu fiz não sei o quê e tal. Né? E até interessante, né, indo em contrapartida a isso, eu sempre falei, Senhor, eu quero ser usado na igreja. Quero tocar na igreja. Quero fazer meu melhor na igreja. Aí começaram a vir pessoas na rocha, né? Ah, vai ter aniversário da rocha, tá? Vai vir fulano de tal. Aí aconteceu de eu tocar com a pessoa, com o artista ali. Aí isso foi passando os anos, aí quando eu vi, o Senhor falou comigo, ó, olha as oportunidades que eu te dei. Você sempre se empenhou na igreja e olha onde eu te coloquei. Quando eu fui, assim, hoje eu vejo, eu já tive a oportunidade de gravar CD, eu já gravei DVD, eu já toquei em festival, tinha 60 mil pessoas. Eu não sou músico profissional. Tem música que às vezes eu nem consigo pegar, música mais difícil. Então, assim, eu aprendi isso. Se você fizer de coração, se você fizer pensando no Senhor, não é, sabe, fulano de tal que bateu palma para você. Não, isso não vale nada. Não vale nada. Se o Senhor receber a sua adoração, e se ele que sabe, né? Se você está fazendo o coração, melhor né? e para ele, o alvo já foi alcançado. Sim. É unção, né? É a forma Precisa ter de adoração, né? Sim. Um vai adorar através da voz, outro da guitarra, outro do baixo, A né? dança. A dança, a bateria, né? A bateria sempre sofreu um preconceito muito grande, né? Essa que é a verdade. Eu né? já passei uns Nossa, perrengues. Já. Muito, É né? muito. Chegar na muita igreja, coisa. o pastor falava, essa bateria, onde vocês vão com essa bateria? Deixa aí no carro. Não precisa. A gente foi, não vou falar a denominação, mas a gente foi. Sim. Não Deixa a precisa, bateria né? no carro aí. E engraçado que a percussão ela foi mais aceita, né? Assim, dentro da igreja do que propriamente a bateria, né? Guardada a proporções, né? Se você for analisar, né, nos cultos afro é usado percussão, né? Sim. Aí aceitava mais fácil do que a bateria, É né? engraçado. É, né? Mas é preconceito. Eu lembro quando eu comecei a tocar bateria que assim, o pessoal olhava assim pra mim, você vai bater bateria hoje? Bater bateria. Você, não, eu vou tocar. Bater. Com as minhas deficiências, mas eu vou tocar. Eu vou Vou tocar. ministrar. Né? Bater, A intenção é tocar. Então você já tinha um preconceito ali já instalado, né? Mas, Enraizado, né? Então, assim, a gente está saindo do órgão de tubo para fazer esse barulho aqui, né? Então Pode crer. é complicado. É. Mas é interessante porque Deus te põe naquilo que você sente, né? Aquilo que você vai entregar com sinceridade, né? A adoração que você vai entregar para Ele, né? Então, cada um tem a sua forma, né? Sim. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, né? Com esses 30 anos, né, de Rocha, teve muitas vitórias, mas teve muitos desafios, né? E dentro dos desafios, eu gostaria que vocês falassem um pouco o que vocês viram, o que vocês poderiam relatar. Olha, de desafio, eu acho que é um desafio que a gente está passando agora. É. Compra do prédio. Sim. Já, Sim. já teve outros prédios que a gente comprou e passou por isso também. A compra do sítio também. Sim. Foram momentos assim que eu me lembro do sítio, por exemplo, chegar no final de um culto, reunir os líderes assim, e a gente lá na salinha e o pastor Mauro falou, não, vamos Interceder. reforçar aí
E, né, a gente apertava os bolsos, né? A compra do sítio foi uma vitória De muito Mogi? grande. De Mogi. É, o que precisa deixar claro, assim, a gente está na campanha de comprar o prédio, aí fala assim, dos prédios que foram comprados, assim, É. são falando 30 dos anos, desafios, sim, né? sim, É, dos desafios, são mas muitos, assim, que muitos. foi comprado tiveram outros, né, mas Sim. assim, são 30 anos, os imóveis, Sim. alguns foram vendidos, Sim. né, entra Enfim. coisa, sai mas, coisa, né. Em termos de desafios, eu vejo Aham. a dinâmica da igreja Sim. como uma constante. É, não, mas Sim. até pro pessoal não entender, de repente, falar assim, né, mas quer comprar o prédio, mas já tem um monte, porque sempre tem. Não, Sempre vai eu ter falei um um outro que dos vai falar, desafios, entendeu? que não é Foi exatamente só a mudando de compra. endereço. Sim. Porque a dinâmica da igreja é essa, são muitos desafios em todo o período de existência dela. Sim. De instalação de novidades, não só compra de prédio, Equipamentos. mas equipamento, métodos diferentes, né? O formato que a gente tem de célula hoje, tudo isso, né, passou por vários estágios de desafios, né? Então, e isso é a igreja é um trator, né? Vamos falar a verdade. Quando o Mauro falar em imparáveis, né? Eu vejo muito a característica da Rocha Eterna nisso, né? A gente vê igrejas mais tradicionais, isso não é uma crítica, tá? Mas que elas estão numa zona de conforto, né? Estão ali na mesma forma há 40, 50 anos, né? A Rocha não, ela está sempre numa progressão. Se a gente for olhar bem, né? Olhar ali com a lupa, a gente vai ver que essa é uma constante da Rocha. Eu lembro quando a gente estava num salãozinho ali na Águia de Aia, né? A gente estava até comentando, tinha reunião que tinha 20 pessoas. Né? Quando estava lotado, tinha 20 pessoas. Né? Quando a gente estava tava lá, estava lotado, tinha 20 pessoas. Às vezes faltava até lugar para sentar. Né? Então, a gente estava ali e o Mauro veio com a visão e falou assim, olha, a gente precisa de um lugar maior. Aí você olha assim e fala assim, um lugar maior, a gente tem 20 pessoas 20 pessoas, aqui, né? Pra caber Essa é 21. Precisa de um lugar para 25. 21, né? É uma visão profética, né, cara? Você vê a visão do pastor. Mas olha só que interessante. Passou um tempo, o Mauro trabalhando em cima disso, né? Deus me deu uma visão não visível, né? Uma visão invisível do propósito dele. E aí até compartilhei com o Mauro na época, né? Falei, olha, Deus me mostrou uma coisa muito interessante. Ele falou que dentro desse propósito que Deus tem te dado, né? Ele queria um lugar, né? Ele estava buscando um lugar bem maior, mas bem maior. Quando a gente foi para o prédio ali lá na frente do metrô, era imensamente maior do que o anterior, né? Então, se você olhar assim, a princípio, você fala, o que você vai fazer com 20 pessoas dentro de um espaço desse aqui? Era muito grande para 20 pessoas. Só que Deus já tinha ali um projeto, já tinha um propósito, né? E eu falei para o Mauro, olha, o que eu vi era o seguinte, muitas pessoas afluindo, indo para a igreja, né, sendo direcionadas, e muita gente sendo curada. Então, quer dizer, Deus já tinha um projeto ali. E o que a gente viu ali no prédio de Arthur Alvim, né, na frente do metrô? Exatamente isso. Muita gente vindo e sendo curada de várias coisas. Cura na alma, cura no corpo, né, no físico. Então, Deus já tinha aquele projeto ali, né, e passou isso para o Mauro e falou assim, olha, você identificou? Né? Então, vamos trabalhar sobre isso. Isso. Então, eu vejo a Rocha nisso. Sempre tem desafios. Né? Não há uma zona de conforto. Né? Não tem como. Né? Quando você acha que, opa, agora vai assentar, né? Não. Aí vem um empurrão, vem um... Não. É sempre... Nunca teve acomodação. Né? Nunca teve acomodação. Você vê, sai de um lugar de 20 pessoas e para 600. Quantas pessoas cabem aqui? 600 pessoas. É um salto, né? É um salto. Gigante. E você vê, é projeto de Deus. Sim. Né? Sim. A gente não está falando de multiplicação por questão de número. Assim, olha, necessidade que a gente está falando. Sim. Precisa de um lugar maior porque tem mais gente para vir. Né? Então, Sim. se prepare, né? Trabalhe em cima disso. Há quanto tempo está aqui, nesse prédio, a igreja? Aqui, Vocês têm noção? fazendo 5 para 6? Eu Eu sou ruim de data, gente. 6 mais ou menos, né? 6. Mais ou menos 6. É o que A eu ouvi pandemia falar. foi 20, já É. pegava 18, né? Veio pra cá em 18, acho que foi isso. Acho que é isso, né? Mais ou menos. 18, é mais ou menos isso. Bom, vamos arredondar. 6 anos. Vamos fazer 3 anos que a minha família está aqui, né? Eu, minha esposa e meu filho. Cara, você vê a proporção, você não vê um culto vazio, cara. Mas vazio
menos de, sei lá, 300 pessoas. Não tem. Não tem. Nem de manhã. Nem de manhã, que costuma No ser frio, que chovendo. costuma ser um culto mais tranquilo de manhã, né? Eu já sou um senhor, eu gosto de vir de manhã. Eu também. Eu gosto de vir de manhã. A turma do domingo de manhã. Eu sou um senhor, sabe? Os né? domingueiros. Não, mas pra mim, eu, Paulo, particularmente, pra mim, vir no culto de manhã tem um propósito. Assim, na minha cabeça, se eu venho num culto à noite, nada contra quem gosta do culto à noite. Eu gosto do culto à tá? noite, Nada hein? contra. Mas dentro de mim, parece que eu tô dando o meu resto pro senhor. Parece que eu tô dando o resto do meu Olha. domingo. Sabe? Não é assim isso que eu vejo. Não, Eu tenho um motivo diferente. Paulo, Paulo, eu tenho uma- né? Falo por mim. Então, eu gosto de vir de Mas manhã. faz muito sentido, né? Sim, eu gosto Faz de vir de sentido. manhã por isso, sabe? Tô acordando de manhã. Pô, todo mundo gosta de dormir até um pouquinho mais tarde no domingo. Se acordar cedo no domingo para vir pro culto para oferecer adoração ao Senhor. Então, para mim, minha casa, não tenho nada contra vir no culto à noite. A gente tá vindo ultimamente. 3, 4 últimos cultos a gente tá vindo à noite. Mas eu gosto do culto da manhã. Eu me sinto em paz. Falo assim, eu entreguei a minha primícia pro Senhor. Eu ia falar isso. Eu concordo plenamente, porque eu gosto do culto da manhã por isso. Então, a primeira coisa que eu tenho no domingo é o culto. Depois vem o resto. Né? Você vai almoçar em família, ou você vai sair, vai fazer qualquer coisa. Depois vem Eu o também resto, gosto né? por isso. Então, é o que eu falo em casa. Minha esposa gosta do culto da noite, né? Eu falo pra ela, assim, vamos de manhã. Ah, mas de manhã tem que acordar cedo. Eu falo assim, é tão bom. Nossa, ficou Eu Porque gosto de de qualquer acordar forma, cedo. exatamente, de qualquer forma eu vou acordar. Então, para mim é um desperdício você não vir à igreja de manhã no domingo, porque você está ali já, né, pronto, né? Você não passou por um dia desgastante ou corrido nem nada, não. É a primeira coisa do dia. É o que você não vem falou, com a a cabeça primícia. cheia, né? cara. Não, Você não vem com a cabeça cheia, aí você Você tá consegue voltado entregar totalmente a pra adoração isso. pro Senhor, né? E a gente Exatamente. chega mais cedo ainda, né? Quem vai trabalhar. Quem tá escalado no ministério 7h30 chega mais cedo da manhã, ainda, 7h40, estamos aí. Que é melhor ainda, né? Que você não tem aquela muvuca, aquela movimentação, você está chegando Eu ali acho super de gostoso boa, vai de se manhã. ambientando, dá para orar, dá para, né, se colocar ali dentro do propósito já. Eu também gosto. Você vai ter a domingo de nossa idade ainda, Sibeli, aí você vai entender. Você vai ter a Como nossa se eu estivesse idade. muito você vai longe. entender. Meu, cara, é assim, 30 anos, velho. Não é 30 meses, né? É muita Muita coisa. coisa. É muita história. Coisa. Muita E assim, dentro desse percurso aí que vocês tiveram, teve alguma situação assim, vou sair fora da pauta, tá? Alguma situação assim que vocês viram igreja e, humanamente falando, vai dar errado. Mas aí Deus surpreendeu e, nossa, esse é o Deus que a gente serve. Posso falar? É isso. Deve. Ai, Deve, porque eu tô teve pensando aqui se tem alguma coisa. Teve um momento que foi muito difícil, que eu achei que a igreja ia quebrar. Mas como a igreja é comandada por Deus, ela não ia quebrar. Teve um pastor que chegou da noite pro dia e falou que estava saindo da igreja, né? E na época, eu não vou citar nomes que eu não, Sim, eu não, não convém, não, né? sim. eu não gosto de citar nome. Mas assim, da noite pro dia, acabou o culto de domingo, a última palavra a gente achou que ia dar a bênção apostólica, não. Falou que estava saindo. E assim, foi até Baixo, difícil lembrar disso, porque foi algo que eu falei, a Rocha Eterna acabou aqui. Nossa. Né? E eu me lembro muito bem, eu não sei se o pastor Mauro vai se lembrar disso, mas no carro, a gente dentro de um carro, eu, o pastor Mauro e o pastor Fred. E eu e o Fred, a gente se abraçou assim e a gente falou para o pastor Mauro, pastor, mesmo que comece do zero, a gente vai ficar com o senhor. Aí o Fred falou, eu fico no violão, o João no bongô, e a gente faz o louvor. O senhor prega. Nós dois faz o louvor, o senhor prega. A gente começa do zero. E foi um momento inesquecível, assim. Então tem momentos difíceis, né? Difíceis, assim, coisas inesperadas. Mas quando está no altar ali, o projeto de Deus e o coração está em Deus, né? Aí Perseverou. acontece e não quebra, né? As portas do inferno não prevalecem, não. Não é por ele, não é para homens, né? É Sim, para o Senhor, né? Então, quando é para o Senhor, não tem quem É quer. genuíno, né? Então eu me lembro dessa passagem, não sei se o pastor Mauro vai lembrar exatamente disso. Ele e o Fred no carro, assim. E a gente falou, não, pastor, a gente está com o senhor. E foi uma das poucas vezes que
E o pastor quase chorando ali, assim, né? Foi algo bem complicado. Mas Deus deu graça, né? Estamos aqui hoje. Oi, tá vendo? 30 Passou. anos, cara. Deserto não é lugar que a gente fica. É passagem. É passagem. É horrível. É treinamento, né? Sente sede? Sente. É calor? Mas vai passar. Vai passar. Sempre Né? passa. Esse é o entendimento que a gente tem que ter de deserto, né? Sim. É um lugar de passagem, não é para morrer ali, não. E a característica do deserto é que você depende de Deus. No deserto você não planta, você não colhe, você não tem dependência recursos. total, né? Exclusiva. Não tem Total. recursos seus, são os recursos de Deus. Então, exatamente isso, né? Então, a gente, né, eu digo, de mais tempo de igreja, a gente passou por algumas igrejas, né? Então, a igreja onde a gente começou, aí depois veio uma dissidência, né? Depois a dissidência, aí depois a dissidência. Aí você fala, poxa vida, tudo isso foi por briga. Não. É interessante porque o que acontece? Haviam divergências, sim, né? Mas ministeriais. E é interessante porque todas essas vezes eu creio que Deus permitiu que era justamente para aquela coisa de não entrar na acomodação. É para expandir o reino. Então, olha, você vai para a esquerda, você vai para a direita. Não é para ficar todo mundo junto, não. Né? É para dispersar. Vamos pôr todo mundo para correr. E essas coisas, hoje a gente vê dessa forma. Na época não fica tão claro, né? Mas a gente vê, então, tudo isso é trabalho de Deus. E você, estando na dependência de Deus, né, você passa pelo deserto da forma correta, né? E você não fica no deserto, né? E nem morre antes de chegar na terra prometida, né? Naquilo que foi prometido. Você está debaixo da orientação, debaixo do projeto de Deus. Né? E tem muita coisa, né, cara? São 30 anos, beleza. A gente tá falando aqui no episódio na visão de membros, né? Precisa até falar com o pessoal. Tem alguns vídeos no canal da igreja. Depois a gente vai deixar o card. Dá para colocar o card já, ô Quinto Elemento? A gente consegue, né? 501 inscritos, cara. Ó, top. Dá pra colocar o Quinto Elemento? O card? Não, mas se der para colocar no canal da igreja, a gente põe na descrição. Põe na descrição, põe em algum lugar. No canal da igreja tem uma série de vídeos, acho que são 4 vídeos, do pastor Mauro, contando a história da rocha. Então, eu aconselho você a dar uma olhada lá, assistir, porque ali tá pela visão do pastor. Esse episódio aqui tá pela visão de membros, que tá desde o começo com ele. Então, por isso que é interessante, você vai lá, assiste lá, deixa o joinha, se inscreve, depois vem aqui, né? Acho que já está até assistindo aqui, né? Para poder entender todo esse contexto, como que as histórias se conectam, cruzam, né? Se cruzam, né? E caminham juntas. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Sim. Né? E eu até ia falar, como que foi tipo assim, o choque de vocês quando saiu da Águia de Aia? Porque antes da gente vir para cá, a gente sempre passava ali, que a gente congregava numa igreja ali perto, em Aí Carvalho, né? Então, saí, eu sempre morei aqui no bairro, né, Vila Matilde. Então a gente passava tanto na ida quanto na volta, que era caminho, né? Então, e a gente ouvia, né, barulho de guitarra e tal, porque a igreja que a gente congregava, como é que eu posso dizer? Ela era pré-conservadora, vamos dizer assim, né? Era quase sanfona e triângulo, sabe? Era quase isso. Não vou citar nome, mas era quase isso. Faltou zabumba. Faltou a zabumba. Não pode faltar. Tem que ter tambor, cara. Mas tinha tabaque. Tinha tabaque. Tá. Tinha tabaque. E a gente passava ali, então, e sempre vinha muita gente na porta. E às vezes o culto rolando ainda, às vezes o nosso lá acabava mais cedo, a gente ia embora, ou ia visitar alguém, que é a família da minha esposa ali de Aí Carvalho, e a gente passava, ouvia guitarra, bateria, e olhava para o fundo, para dentro da igreja ali, passando rapidinho, porque é uma avenida, né? Toda preta. E a gente já estava namorando a rocha, sem saber, cara. Já vai fazer 3 anos que a gente está aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer é, qual foi o choque para vocês? Tipo, saindo de lá, quando chegou aqui, tipo, abriu o portão, entrou e, sabe, aquela olhada assim, aquele 360? A gente sai de um negócio desse tamanho e vem para um desse? O choque, eu acho que foi o desespero de ver. A gente entrou com o caminhão aqui. Eu tava falando pro Carlos. A gente entrou com o caminhão aqui. Você olhou, como que isso aqui vai virar uma igreja? Um galpãozão, chão rústico, cheio de poça d'água. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, onde foi o primeiro. Pode, né? Acho que a primeira coisa é o susto, né? Nossa. Meu Deus, colocar a mão na cabeça assim. Você procura até no livro de história, né? Que batalha que aconteceu aqui? Que guerra que bomba que caiu aqui, Meu né? Deus do céu. Mas acho que tem a preferência por isso, né? Desculpa, te cortando, não querendo te cortar, mas te cortando. No anterior também, ali na frente do
da estação do metrô, era uma oficina de caminhões. Tinha uma vala imensa. Então parece que tem uma preferência por prédios estranhos, vamos né? desbravar o local, vamos tirar todo o mato, vamos fazer. Prédio com ambiente hostil. Mais ou menos isso. É assim, e as coisas foram acontecendo. Eu lembro a gente correndo para fazer o primeiro culto, né? Um monte de cimento, areia, mas você vê depois como foi gostoso, né? E assim, e comparando um salão com outro, gigantesco, a estrutura que tem hoje, sabe, de som, iluminação, enfim, de transmissão. Aqui era tudo mato, né? Nossa, Pode é falar. um mundo. Como diz os mais antigos, quando eu cheguei aqui era tudo mato. né? Assim, é fantástico. Dá muita alegria, sabe? Dá muita alegria. É muito trabalho, né? Desgastante. Muitos trabalharam aí. Teve gente que até caiu de telhado trabalhando. Meu Deus. Enfim, mas é bom. É motivante isso, né? Faz parte esse crescimento constante. Eu acho que é tipo assim, chegou, abriu o portão, fala, meu Deus, esse lugar é imenso, 20 pessoas, aonde vai caber tudo isso? Acho que Deus olha do alto e fala assim, deixa comigo, só trabalha. O milagre sou eu, né? Só faz o que vocês têm que Especialista fazer. de milagre sou eu. E logo em seguida veio a pandemia, né? Eu lembro da gente aqui ministrando louvor, a igreja vazia, eu, o pastor Mauro e o Luiz. Meu Né? Deus. E culto pela internet, a igreja vazia, né? Então, se você for analisar, tem 6 anos de pandemia, foi uns 3, mais ou menos isso. 2, Mesmo 2. assim, depois mas ver que os arredondar, efeitos, o pessoal veio. foi voltando aos poucos, com medo ainda e Sim. tal. Mas se você for analisar, cresceu muito, mesmo com a pandemia. Sim, Sim. bastante. E não tinha essa dimensão, né, de saber quem Não. estava, né? Por E conta foi da bom porque pandemia, né? assim, foi bom, né, o modo de dizer. Para dimensionar o que é a igreja. A igreja não é só o salão. Foi uma coisa assim fantástica. Porque você assistiu o culto de casa, você fica com saudade, né? Eu vinha para cá com medo, porque eu sou diabético. Então eu vinha de lotação com 3 máscaras, sabe? Essas coisas assim. Então foi um tempo difícil, mas a igreja cresceu mesmo com a pandemia. Então você vê que Deus é maravilhoso, né? Sim, ele E como cuida tem de tudo. acontecido, né? O crescimento através de células, né? Cresce A muito. célula Cresce tem muito. sido bênção demais. É uma coisa que é muito interessante, que é assim, né? Aqui até que eu não participei tanto da evolução do prédio, né? Colocar a mão na massa. No outro sim e tal, mas o que eu queria destacar é o seguinte, que eu acho interessante. O pastor Mauro sempre está inserido. Não, eu ia falar Mão isso, na cara. massa, Eu né? ia falar Mão na isso. massa. Ele é mão na sempre. massa. Ele sempre está envolvido. Enquanto a coluna aguentar, ele está lá. Firme e forte. Ele não vê ali de camarote, né, de área reservada. Não, ele sempre ele está tá junto. envolvido. Está sempre envolvido. É uma característica muito interessante. Porque assim, numa igreja desse tamanho, você imaginar que o pastor ele põe a mão na massa, ele varre, ele pinta, ele joga, né, ali Fica no o estacionamento. cascalho Fica no estacionamento. Você fala isso, mas peraí, gente, é uma igreja assim, tem o quê? Meia dúzia de membros que o pastor precisa fazer essas coisas? Não, mas aí é uma característica que Deus usa muito no Mauro, né? Essa participação dele, né? Ele está sempre inserido nos acontecimentos da igreja. Então, é interessante porque não dá para você dissociar a história da Rocha Sem ele. né? Sem o Mauro. Não dá para você dissociar. É impossível, né? As duas coisas caminham juntas, né? Literalmente, né? Então, toda a evolução da igreja como prédio, como comunidade, né? E o Mauro sempre está inserido, né? Envolvido em todos os assuntos, né? E falando como liderança, é isso que motiva num líder, né? Sim. Não é dar ordem. Não, faz isso aqui. Ele é assim, né? Você imagina, a pessoa fica com a mão na cintura. Não, faz isso, faz aquilo. Não. É o patrão, né? Tá junto ali. Não é patrão, ele é... Ele é líder, né? É líder. É líder. Participativo, né? Não é vai e faz, é vem Não, comigo. Vamos vem fazer. comigo. Vamos Vamos fazer. junto. É o Josué, Exato, né? Exato. É o Josué. Exato. Vem comigo, vamos fazer. Não, cansei de vir aqui, assim, Mutirão, no meio né? do dia para fazer alguma coisa, sei lá, tipo, um microfone, um negócio, sei lá, qualquer coisa. Ou conversar com alguém, algum pastor que tava aí. E ele tá, varrendo, limpando cadeira. Sim. Sim. Cara, é isso.
É isso. É E isso. eu faço um parâmetro muito ele e o meu sogro. Meu sogro também é pastor. Né? Então, cara, isso é ser pastor. Isso é ser líder. Meu sogro, a gente tá lá final de semana, abre a igreja, pô, diácono não chegou, atrasou alguma coisa, ele vai lá, põe um envelopinho nas cadeiras, ajeita a cadeira, limpa. O Mauro não é diferente. Cansei de ver ele chegar aqui, às vezes, quando tava no louvor, a gente chegava primeiro, ele chegava com a mochilinha dele, né? Ele faz assim com a mãozinha, né? Oh. Ele encosta lá e ele vai ajeitando cadeira, vai fazendo as coisinhas. É isso. Como os jovens gostam de dizer, o exemplo arrasta. Arrasta. Né? O exemplo arrasta. E aí, Cê? Exato. Tô falando demais aí. Tô falando mais que os convidados. Vou chamar o quinto elemento de novo aqui. Vamos chamar o quinto Chama, elemento? chama. Vai lá, quinto Quinto elemento. elemento. Enquanto o pessoal Opa, toma cheguei. água. Fico imaginando Eu ET cheguei antes quando de fala vocês que queremos. me chamarem. Estranho, Não, porque né? a gente tá em quatro aqui, né? Então ele tá lá na técnica. Ele Não, é o quando quinto fala elemento, parece que é um ET que vai aparecer. Não, ainda bem que eu entendi isso do começo também, senão eu ia ficar preocupado. É um pouco mais bonito que um ET, um pouquinho só. Eu queria saber de vocês, pessoas que marcaram a vida de vocês aqui dentro da Rocha. Pô, em 30 anos 30 é um anos. bocado de gente, hein? Ai, Ou cara. não? Fala você primeiro, porque eu vou chorar. Eita. Peguei no ponto certo. Ixi, olha lá. Começou. Olha, eu acho que é difícil a gente, nominar. Porque muita gente importante, eu não posso correr o risco de esquecer de ninguém. Né? Mas nessa evolução da história, eu acho que tem gente que já está lá com Deus, né? Já lá, tá ali já no lugar preparado, né? Já está aproveitando da eternidade ali junto com o Pai. Já tá numa boa. Que pra gente faz falta, né? Demais. Já. Não é? Pra Demais. gente faz falta. Então acho que uma grande marca que fica é assim, eu não vou falar de ninguém que ainda está aqui para não correr o risco de esquecer ninguém. Tem muita gente boa. Né? O maior exemplo é o Mauro, não tenha dúvida disso. Né? Não tenha dúvida. Que marca a vida da gente. Muita gente boa, né? Eu não vou dizer que passou pela minha vida, mas influenciou minha vida. Né? Mas tem muita gente do coração que não está mais aqui com a gente. Né? Então a gente pensar nesses 30 anos, quem já passou, né, daqui para a eternidade aí, com Deus, eu acho que é o que mais faz falta, não é? na convivência. A gente estava falando ali do Maurício, acho que são os mesmos, do Osnir, né? Gente que fez parte assim da convivência da gente durante muitos anos, né? O Maurício a gente conviveu muito, a gente fazia umas coisas muito loucas, gente. A gente fazia uns vídeos, você chegou a ver, né? As retrospectivas que a gente fazia no Ano Novo, a gente esperava o ano inteiro para fazer aquilo que era bom demais. A gente fazia dica aí pra voltar a vídeo fazer na... isso. Meu Gente, a Deus gente do fazia céu. vídeo na rua de madrugada. Não era webcam, não era celular, era uma locomotiva desse tamanho. JVC pré-histórica. Power Mill desse tamanho, assim, que você tava na rua com aquilo de madrugada, Câmera né? de ombro, né? Né? A gente faz essas coisas malucas, né? Então é gente que participou da vida da gente, né? Então que marcou nesse sentido, gente que a gente gostaria que estivesse aqui ainda, né? Mas é um egoísmo, né? Porque a gente tá até comentando, como diz o Mauro, né? Eles estão infinitamente melhores do que nós, né? Amém. Então, não sei se é isso que você ia falar, mas... Falando de pessoas que estão no nosso meio ainda, né? Tem muita gente especial, né? Então, assim, citar nome, assim, e tal, é complicado, mas não tem como não falar do pastor Mauro, né? Que é uma pessoa sempre presente e tal. E uma outra pessoa que caminha comigo há muito tempo, assim, é o Laércio, né? Não tem como eu deixar de falar do Laércio, que é um cara que eu amo demais. Cara. O Laércio, assim... É irmãozão mesmo, né? É irmão, como eu tenho meu irmão. Eu tenho o Laércio, assim, é um cara muito especial, assim. Eu agradeço a Deus por ter conhecido ele. Risadinha assim. dele, né? É muita gente especial. E, como o Carlos falou, né? Tem o Maurício, o Osnir, tá? O Iderlan, o nosso eterno saxofonista Iderlan, tal, a irmã Graça, enfim, pessoas que já foram assim que
eram muito importantes, assim, né? O Osnir era um irmãozão, assim. A gente brigava direto, meu. Sabe aquela coisa de irmão mesmo? Brigava direto, mas um não largava do outro, tá ligado? Ficava sempre junto. Maurício, uma das figuras mais incríveis que eu já conheci. Sorriso fácil. O cara dono de uma sabedoria tremenda, assim. De agregar, de juntar pessoas. Qual foi a palavra que você falou dele? Conciliador. Conciliador. Não tinha briga, não tinha nada de diferença perto dele. Assim, você não conseguia. Era um cara que era aquele exemplo forte, assim, de você dizer: Jesus está aqui. Sabe, quando você vê Jesus numa pessoa, É o tipo de cara que é um líder nato, né? você Passa, fala, né? meu, Passa. o que ele faz, eu quero Sem fazer força. Aham. Sem fazer, natural, né? Eu quero ser igual àquela pessoa. Eu acho que isso assim, é uma Eu vejo motivação. muito isso no Laércio, cara. Eu vejo isso no Laércio. É nosso amigo em comum. Cara, acho que não tem ninguém nessa igreja que não gosta dele. Porque o cara é paz e amor. Eu Ele tenho como exemplo. Ele tem, assim, uma coisa de liderança que é de Deus mesmo. Sem sabe? forçar. Sem forçar. Natural. É natural. Ele abre a boca, meu, você faz porque... não é que ele pediu, mas é o que eu falei. O exemplo arrasta. Né? Mas se vocês me derem liberdade de falar, aproveitar o gancho da pergunta do quinto elemento, eu queria falar de duas pessoas aqui dentro da Rocha, que dentro dessa situação aí de ver como exemplo, eu acho que a irmã Teresa é uma delas e a Cleide. Né? Porque Suporte, né? a mãe e a esposa que ora segura o marido de pé. Com certeza. Né? É. Então, assim, estou fazendo média, estou falando do É fundo do meu importante, coração, estou falando de verdade mesmo. Para ele estar Eu- de pé, né? Para ele estar de pé, cara. Sim, lógico, tem toda a estrutura, pastores, líderes que oram por ele, mas eu acho que a esposa e a mãe, O dia a dia. o dia a dia, sabe? É ouvir o pastor. Cara, são 600 pessoas, bicho. Até mais. Né? Isso a gente está falando de membro, mas é de frequente. Né? Então, quantas coisas não tem que ouvir, tem que segurar, não pode falar. Tem que conversar com alguém. Então, a mãe e a esposa... Eu lembro que eu não cheguei a ler, mas tem um livro que fala Mães de joelhos, filhos de pé. Eu já li, já. Já resume tudo. E você vê a irmã Teresa, cara, gracinha, é mulher de Deus. Você falou, então eu vou aproveitar o gancho, tá? Mas a irmã Terezinha, né? Eu vou fazer carinho por ela porque eu tenho ela como uma figura de mãe muito grande, né? E tem um fato na minha vida muito especial. É uma longa história que eu não vou contar agora porque não dá, né? Mas por um tempo, tá? Eu morei na casa do Mauro, do pastor Mauro. Isso na minha adolescência. Então, o pai, né, e a mãe do Mauro me acolheram lá por uma necessidade minha na adolescência. Então, o que eles fizeram por mim não tem como, assim, não dá para... não tem como agradecer, não tem palavras que consigam representar a gratidão que eu tenho por eles, pelo acolhimento que eu tive. Então, assim, a irmã Terezinha é muito especial. Né? Para mim, ela vai muito além, né, do que a gente vê simplesmente ali na figura do que ela é. É uma pessoa realmente fantástica. Né? Pessoa de oração, né? Pessoa ali sempre voltada para Deus, numa simplicidade dentro do Evangelho, né, de pureza, de sinceridade, gente fenomenal. É a pessoa que é um grande exemplo. Né? E a gente vê o reflexo, né, disso no Mauro. Então, o irmão Alessio, que, né, você conheceu. Muita gente, né, que é o pai do Mauro, já falecido. Mas quem conheceu sabe que era um sujeito, gente, assim, com cara de bravo, mas com um coração que vocês não têm ideia. Bom papo, né? Conversar. Fantástico. Então, assim, eu fui acolhido dentro da casa deles. Então, para mim, tem um valor, assim, gigantesco. Né? Não dá para falar.
Então, falar da irmã Terezinha, para mim, é difícil. Hoje. Falar da família do Mauro, para mim, é difícil. O irmão do Mauro, o Marcelo, né, que já também é falecido, né? Gente, né, a gente passou a adolescência juntos, né, dentro de um convívio dentro da igreja, e eu posso falar com toda certeza, gente, se há uma formação que oferece para qualquer pessoa o que há de melhor para você ter como exemplo, para você crescer, para você ser alguém, é a formação cristã. E eu convivi com pessoas que sempre representaram isso. O que é o cristianismo, né? Sempre mostraram. Então, assim, para mim isso tem um valor inestimável, né? Eu falar alguma coisa da irmã Terezinha, né? Da família do Mauro, para mim é muito difícil, né? Nesse sentido, porque não dá para colocar todas as palavras e toda a gratidão e todo o valor que tem, né? Então, a irmã Terezinha é icônica. Muita história, né? Muita história. Né? Detalhe, sem falar muitas palavras. Acho que o exemplo fala por si próprio, né? Cara, eu acho que se eu troquei meia dúzia de palavras com ela, assim, porque é aquilo, né? Você vê a pessoa, a figura que ela representa num todo, igreja, na história, você fica até meio assim de sentar e conversar, não questão de idade nem nada disso, porque eu amo conversar com pessoas mais velhas do que eu, a mentalidade é outra, o papo é outro, mas assim, a autoridade que ela representa dentro da igreja, para muitos, principalmente para jovens, é a mãe do pastor, cara, mas é muito dentro disso que eu estava falando. Eu acho que a principal intercessora que tem dentro da igreja é ela. Então é isso que me faz ter esse respeito por ela, sabe? Por N motivos. Mulher, é mãe, é uma senhora, mas esse lance de ser a intercessora, sabe? Principal ali do anjo da igreja, cara, isso tem um peso diferente. Admirável. É admirável. Sim, ela está numa ordem de grandeza que a gente não faz ideia, né? Nesse sentido, de realmente ser um pilar. Acho que é a palavra correta, o pilar, é um pilar. É isso mesmo. E aí, gente, vamos falar aqui. Posso fazer o João lá vem chorar? ele de novo. Outra intervenção, vamos lá. Outra intervenção. Eu quero ver agora se consigo fazer o João chorar. Ixi. Porque 30 anos aqui dentro aqui, provavelmente ele conheceu a Fabi aqui dentro. Como que foi essa história aí, João? Rapaz, pegou pesado, hein? Então, cara, foi uma coisa meio doida, assim. Eu convidei a Fabiana para vir na igreja e teve muita luta, cara, porque assim, na época, a minha sogra não aceitava muito esse negócio de cristão. Eu acho que se eu falasse que eu estava levando ela para uma balada, acho que era melhor. Nossa. Né? Eu falava, crente, não sei o quê. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, foi muito difícil. A Fabiana, principalmente, passou por momentos assim que chegaram para ela meio que assim, né? Você vai continuar indo na igreja e tal. Então, tipo assim, ser convidada para sair de casa, tá ligado? Coisa do tipo assim. Mas, mesmo assim, a gente continuou na luta e orando e enfrentando demônios mesmo, tá? Não estou brincando, não, estou falando demônios mesmo, enfrentando demônios. Teve um começo bem complicado. Mas aí a gente manteve a fé, a esperança e... Não, vamos continuar vindo na igreja. Vamos continuar buscando o Senhor e tal. E eu tinha certeza que a gente ia ficar junto, né? Tinha certeza que eu ia casar com ela, porque eu tinha tido outras experiências assim que eu tinha me machucado e tal. Aí eu fiz um propósito com Deus. Falei, não, a próxima namorada que eu tiver, pelo amor de Deus, eu quero uma coisa séria, não quero perder tempo, né? Porque você se machuca e tal. Essa questão de estar com a pessoa errada, né? Tal. E aí a gente
continuou orando e perseverando e tal, e ficou noivo e a gente se casou aqui na Rocha. E é uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama Jesus de verdade, uma pessoa que é usada por Deus e tal, e foi uma honra ter trazido ela para a Rocha e ter trazido ela para Jesus, que é o principal de tudo, né? E estendendo um pouco a resposta, assim, olha como a Rocha é especial na minha vida, né? Essa questão de... A gente ficou noivo, consagrou a aliança aqui, a gente se casou, né? O casamento do pastor Mauro que celebrou. Minha filha nasceu, né? Aqui na igreja, foi apresentada na igreja. Hoje ela faz parte do louvor e eu tenho o privilégio de tocar bateria com minha filha cantando, tal, junto. Meu pai e minha mãe, que já partiram, eles frequentavam a Rocha também, tal, e se batizaram aqui. Meu irmão também. Então, olha o peso que isso tem na minha vida, né? A Rocha Eterna não é a minha igreja, é a minha família. É especial demais. Esse aí é o beijão pra Fabiana, ela vai assistir isso depois. Te amo, forever. É o sacerdócio, né? É a linhagem do sacerdócio. É você ser o sacerdote do seu lar e deixar o legado, né, cara? Sim. Então, isso vem de lá de trás. E aí, Carlão, quer aproveitar e mandar um recadinho pra Amada? Não, que conheceu também, né? Conheceu aqui também? Conheceu aqui também, na Rocha. Um pouquinho anterior a isso, né? Mas depois a gente acabou frequentando junto, né? A Rocha. Aí depois a gente começou a namorar, a gente ficou noivo, né? E tudo isso nesse decorrer. E é o que eu falei numa parte aqui, que a minha história dentro da Rocha não é tão linear, né? Como a do João. Porque quando eu casei, eu fui para Arujá, né? Aí a gente foi para Brasil para Cristo. Aí depois, quando a gente voltou para São Paulo, a gente pingou um pouquinho ali e aqui, né? Tá contando pro João. Aí depois chegou uma hora que a gente olhou, né? Falei pra Andréia, né? Beijão, te amo. Falei, vamos ver o que o Mauro tá fazendo, né? Depois de tanto tempo, né? E aí foi que a gente voltou a congregar. E ali, nesse salãozinho na Águia de Aia, né? Que eram as 20 pessoas, né? Eram 18, né? Porque, aí vocês chegaram. Né? Eu e ela, a gente já... já mais 2. Aí depois com os filhos a gente foi aumentando, né? Povoando, né? A população da igreja ali, né? Mas é interessante porque a igreja, ela está dentro da nossa história também, né? É muito interessante a gente poder testemunhar isso de uma forma alegre, né? É bem bacana, né? Tá? Tem gente que tem história diferente, né? Se conheceu de outras formas, né? Mas é interessante porque a gente tinha um círculo, né, de amigos dentro da igreja e muitos acabaram casando ali, né? Que nem o João falou, conheceu e tal, não sei o quê. Gente que trouxe a namorada para a igreja, menina que trouxe o namorado para a igreja, né? Então... Desculpa te cortar. E aconteceu um fenômeno, né? Porque depois que teve a Rocha, a de Bertioga, começou o pessoal de São Paulo a casar com o pessoal de Bertioga. Intercâmbio. Fazer intercâmbio. E eu sempre olhava o Carlos e o André, eu falava, que casal bonito, cara. Fala a verdade. Os dois bonitão, sério, é bonita, cara. Mas não, os dois. Eu sempre achei um casal muito bonito. Obrigado, cara. Obrigado. Sério. Você sabe que eu sou seu fã, mas né? É o coração alegre, né? O coração alegre foi fazer o rosto. Graças a Deus. No meu caso, graças a Deus. Não, mas... legal. Mas o evangelho, a presença de Deus nos relacionamentos, não, mas digo no meu relacionamento, é base, gente. Porque, de verdade, né? Se não fosse por Deus, na primeira crise você desiste. Sim. Né? Na primeira dificuldade você volta atrás, né? Você desfaz, não é verdade? Né? Você fala, enfrentamos demônios, né? Gente, literalmente, né? Enfrentou demônios, mas está ali. Então, o que te sustenta é Deus, o que te orienta são os conceitos de Deus. Né? Então, você vai tomar uma decisão, você fala, poxa, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é certo. Por quê? Porque não está dentro daquilo que eu aprendi, né, dentro do cristianismo. Então não vai funcionar. Sim. Né? Isso permeia a vida da gente. Eu acho admirável a pessoa, assim, quando conhece a namorada ou o namorado fora da igreja, com convicção, fala assim, vou levar para a igreja
vai se converter em nome de Jesus Mano. e eu vou casar com ela. Não é fácil, cara. Eu admiro, porque olha, não é fácil. Não é fácil, Não né? é fácil. Talvez eu escreva um livro um dia. Quem sabe? Sem brincadeira. Uhum. Eu e a Fabiana tem muita coisa pra Deveria. Deveria. A gente ficou junto porque se amava de verdade e porque tinha convicção. É só começar a digitar, cara. Ó, rapaz, tem muita coisa. Vira um Muita livro. coisa. Depois, né? A gente faz uma vaquinha online pra mandar editar e, Com certeza. né, pra editora. E a tá aí para ajudar também, né? Para Então. auxiliar. E né? ela tá aí, cara. É saber usar vai- e ir pra cima. Demorou. Deixa eu fazer só uma pergunta aí, Faz. gente. Aí eu deixo você Você falar. me deixa, tá? né? Ah, então tá bom. Depois... Vocês dois serviram no exército. Eu não. Você não? Você Eu serviu, não. né, Carlos? Você Servi, já ouviu em umas Brasília. histórias. Me livrei por causa é. do acidente na mão, né? Eu não tenho 2 dedos, então eu já fui liberado. O cara não tem 2 dedos e toca o que toca. Imagina se tivesse todos os dedos na mão. Imagina. Meu Deus. esse Dá até trato que medo. ia fazer. Mas fera. quando você serviu o exército, já era cristão? Já conhecia Jesus ou ainda Já. não? Já? Já. Tem alguma história pra contar lá? Tipo, alguma coisa assim? Olha, um fato, tá? Bem rápido aqui, que marca, porque no Exército, gente, acontece muita coisa. E o fato é, depois pergunto pro Mauro, porque ele serviu aqui em São Paulo, né? Enquanto você tá lá dentro, você não vê a hora de sair. Depois que você sai, você fala... "Puxa Era vida, melhor ter ficado. Melhor ter ficado, né? cada experiência louca, né? Mas uma coisa que me marcou muito foi quando eu saí do Exército, né? Que aí um sujeito lá dentro... É interessante, mas uma coisa aparentemente tão simples, mas que faz uma diferença enorme. Ele olhou para mim assim, parece uma coisa boba, né, gente? Mas ele falou assim: você está voltando para São Paulo? Então eu falei assim: cara, Deus te abençoe. Assim? Deus te abençoe, mas foi um Deus te abençoe real. Eu me senti abençoado. Alguém Então a Verdade. minha despedida do Exército foi abençoada. Né? Então, e quando eu estava lá no Exército, então vou contar uma coisa bem rápida, tá? Eu estava lá e assim, dentro, o quartel lá é enorme, tá? É um bairro, né? Então, se não me engano, é um contingente de 2.500 soldados. Meu Deus. Né? Grande. Muita gente. Fora oficiais, enfim. Aí tem os esquadrões, tem os pelotões. Aí no meu pelotão, o meu capitão, ele apareceu do nada na instrução. Você vê como Deus é bom, né? Ficou ali olhando todo mundo na instrução. Meu sargento era o mais renomado do quartel. Por quê? Porque ele era o cara que mais, né, batia em cima da gente. Aí o capitão lá só observando, né, a gente tinha instrução e tal. Eu falei assim, porque ali no Exército toda hora acontece alguma coisa, né, que vai marcar, que vai bagunçar, né? Sempre tem uma pegadinha, né? Por exemplo, chegaram lá no começo, quando chega todo mundo, conscrito e tal, não sei o quê, nem sou soldado você. Mas assim, quem sabe pilotar moto aqui? Aí meia dúzia levantou o braço, você tá bom, vocês vêm aqui. Aí levou o pessoal para uma outra parte lá e entregou uma moto para cada um, né? Uma moto enceradeira, né? Então, é esse tipo de coisa que vai acontecendo lá, né? E aí o capitão ali na instrução, falei, alguma coisa vai acontecer daí e geralmente não é boa, né? Aí tal, ele pegou, chamou o sargento falou assim, Regis, que é meu sobrenome, né? Vem aqui, o capitão quer falar com você. Falei, eu não fiz nada, né? Que sempre tinha alguém aprontando alguma coisa. Aí cheguei lá, me apresentei, né? Ele falou, você é paulista, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu não gosto de paulista. Eu falei, O quê? Falei, lascou. O cara é mineiro, né? Mineiro é gente boa, né? Mas ele não gosta de paulista. Não entendi. Ele falou, mas eu fui com a sua cara. Aí eu pensei comigo, graças a Deus, né? Ele falou, você é um cara organizado? Eu falei, sou. Ele falou, posso ver seu armário agora? Eu falei, pode. Ele falou, então não preciso. Eu estou precisando de um auxiliar. Você vem trabalhar comigo. Olhou para o sargento, tira ele da instrução e manda ele trabalhar Olha comigo. só. Você vê? E lá a gente tinha no quartel, a gente tinha 2 expressões muito significativas, né? Que era boca boa e boca podre. Quando você pegava um serviço ruim, era boca podre. Quando você pegava um serviço bom, era boca boa, né? E eu peguei uma boca boa, né? Porque ali era cavalaria. É cavalaria, né? Dragões de Dependência, primeiro regimento de cavalarias, né? De cavalaria, perdão. E então, assim, o que você faz de manhã às 4 e pouco da manhã? Você vai limpar baia, vai limpar cavalo, vai tirar estrume, né? Então é aquela coisa bacana, sensacional, bem agradável, né? Sem café, Sem café, você já começa Beleza. o dia Peixinho assim, bom, né? né? E aí você ser escolhido, né? Pra trabalhar no Pelo comando ali administrativo, né? para ser, né? Ali ajudante já é um baita no ganho, né? Então você vê que Deus está o tempo todo ali, né? E como eu tô falando, na hora de ir embora, ainda Deus te abençoe, você ganha um Deus te abençoe, gente, é maravilhoso, né? Você vê que Deus está presente o tempo todo, né? Amém.
Isso aí é muito engraçado, né? Porque quando eu me alistei, eu não queria servir, de jeito nenhum. Aí passaram-se os anos e tudo mais. Uns dias, poucos tempos. Eu falei, poxa vida, por que eu não servi? Coisas da vida. Eu também não queria, mas eu fui enganado. Porque a gente foi passar por um processo de seleção, né, como todo mundo. Aí o sargento escolheu, né, para variar sargento é uma figura, né? Organização militar, o sargento é sempre sargento, né? Aí selecionou todo um pessoal, porque a gente já tinha passado por vários exames, né? E mandou todo mundo para salas de aula, né? Falou, bom, vocês vão fazer, todo mundo vai participar de um teste agora. E eu já vou falar o seguinte para vocês. Quem acha que fazendo um teste ruim vai ser dispensado, está enganado, porque aqui todo mundo já pegou. O que a gente vai fazer é, quem tiver um teste ruim, um resultado ruim, a gente vai mandar para longe, porque bicho burro a gente não quer perto. Nossa. Né? Aí o que você faz num teste desse? Você fala, eu vou mandar bala, eu vou, né? E era uma bateria de testes assim, eram minutos para você responder tudo. Eu falei assim, eu vou caprichar, né? E o que eles fizeram? No meu grupo, eles selecionaram os 15 melhores para mandar para Brasília. Oh, que legal. E eu tava no meio, né? Eu falei, caramba, eu fui enganado, né? Mas tudo bem, né? Pelo menos não foi para a fronteira do Mato Grosso, que também tinha pessoal que ia para a fronteira. Nossa. Mas o pessoal de fronteira é que faziam os piores resultados, né? Eu falei, então tá bom, né? Brasília tá bom. Mas é interessante. Também não queria servir, né? Mas são curiosidades da vida, né? Sim. Mas são experiências que agregam, né? Que formam caráter, né? Sem dúvida, é muito legal. E aí, Cid? Mas, deixa eu fazer uma outra pergunta com respeito à Rocha, né? Tipo, 30 anos, né? Voltando ao que você estava falando, Carlos, lá atrás, que vocês eram bem criativos. Eu queria que vocês contassem, sabe, tipo, uma história, assim, que além de vocês subirem em cima do caminhão e o pastor contou que eles fizeram um teatro, que vocês filmavam e tudo mais. Me conta uma história aqui que a gente possa ilustrar melhor aqui para o pessoal. De repente, é uma que ele contou também nessa série que ele está fazendo. Eu tenho lembrança, assim, de ter feito teatro. Eu fiz uma peça só, mas foi interessante. A gente foi apresentar a escola à noite, o pessoal fazendo uma bagunça zoeira, né? Então, assim, de 100 pessoas que tinham ali, acho que 10 estavam prestando atenção, né? E eu estava fazendo papel de demônio, né? Era eu e o Osnir, os dois demônios. O nome da peça era Alfa e Ômega. Aí, na hora que ia crucificar Jesus, eu pegava de um lado e o Osnir do outro, né? E o pessoal da escola começava a gritar, bate mais, espanca que ele merece. Aí começaram a jogar uns pedaços de pau pra gente bater em Jesus, né? Olha que maldade, né? E a gente ficou com medo aquele dia, porque era numa escola, num lugar meio estranho. Vai que eles começassem a se levantar e querer bater também, né? E tava meio estranho, né? E, assim, foi uma situação meio inusitada ali. A gente achou que Jesus ia apanhar de verdade ali. Mas o nosso Jesus, né? Que era o Leandrão, que era... Eu falei, meu Deus do céu, será que a gente vai sair daqui vivo? Eu me lembro disso, né? Que foi... E até para chegar nessa escola foi uma tribulação. Choveu, o carro quebrou. Não era para ir, pelo jeito, hein? Meu Deus do céu, assim... Não era para ir. Essa é uma das situações que eu me lembro, assim. Então, que foi bem... Foi uma tribulação ali, mas... Enfim, a mensagem foi passada. Tem uma peça de teatro que acho que até está no YouTube, da Páscoa, né? O pessoal encenando lá, Jesus sendo crucificado. O cara sai da plateia com o capacete na mão e desce a peia no soldado lá. Mano, teve uma, eu lembrei agora. Que loucura, cara. Paulo, você fez eu lembrar. Meu Deus. Uma lá no Carrão, acho que foi 2007, 2008, não sei, mais ou menos isso. O pastor Mauro era Jesus. Mas aí, os soldados, acho que eles bateram forte demais. Que eu me lembro do pastor Mauro dando uma olhada de lado assim. Eles aproveitaram, né? Jesus, eu tava na bateria olhando assim. Eles estavam passando bem na minha frente, assim, né? Eu tava. O pastor Mauro vermelho. Embaixo, aí, mas fazia um barulho. Nossa. Fazia um barulho. Meu Deus do céu, eu acho que deve estar doendo, hein? Vai tudo em disciplina. Pastor Mauro meio branquinho assim, né? Nossa, fica uns vergão, cara. Ele vai lembrar disso.
Coitado. Eu gostava quando a gente tinha evento que era fora da igreja para poder tocar, porque é o que eu falei, dentro da igreja você sempre tinha olha, abaixa, e não sei o quê. Sempre aquele. Você chega até a errar pelo medo de tocar, né? E aí quando a gente podia fazer evento fora, eu gostava. Então quando a gente tinha batismo, que ia no sítio e tal, em ambiente aberto, eu falei assim, nossa, gente, maravilhoso, graças a Deus, né? Que agora dá pra... Acampamento, meu pai, a bateria sem a pele de resposta, né? Então você podia... Né? Tava em ambiente aberto, né? A acústica ali beneficiava. Então, demais, ficava à vontade. Viu? Então a gente fazia muito disso. E era muito gostoso porque, assim, era uma coisa muito livre no sentido de vamos tocar tal música, a gente tocar tal música. E essa liberdade de você estar ali adorando com aquela sinceridade, sem aquela preocupação, né, da performance. Você estava lá para fazer a coisa. Puxa, que legal, tá acontecendo. Eu lembro várias vezes a gente tocando, gente caindo endemoniado, porque, né, durante o louvor, né? Lembro muito, tinha muito isso. Gente que se decidia, né? Tinha sido convidado para o dia lá, né, nem era cristão nem nada, e no dia se decidia pelo batismo ali, né, durante a ministração. Então, são coisas que são muito gostosas da gente lembrar, porque elas marcam de uma forma diferente. Né? Como eu falei, você está fora do ambiente da igreja, né? Você não está ministrando ali para um público interno, né? Você está num trabalho onde está completamente aberto para Deus trabalhar nas pessoas, atingir as pessoas, né? Então isso é muito gostoso. E eu gostava demais, né? Então a gente ia, aí você, né? Era uma coisa assim, não tinha um script, né? Assim, ó, não, vamos fazer assim. Sem liturgia, né? Sem um roteiro, sem liturgia. Sem a liturgia, exatamente. Então é muito gostoso, porque você tem essa liberdade. Então, né, e a gente não parava de tocar. Olha, acabou, o pessoal estava indo embora, a gente estava tocando, porque era gostoso tocar, né? Sim. Assim a gente ficava. E nem, às vezes depois até em culto, né? O pessoal indo embora, a gente tocando lá, né? Tocando. E a gente só ia embora porque o diácono começava a apagar as luzes, né? Assim, ó, sim, gente, o diácono, né? Gente, não dá, não. Existia o diácono, ele fugirá de volta. Mas agora tem outra, né? Teu irmão da mesa de som, né? Ele desliga a mesa. Pronto, acabou, né? Acaba tudo. Mas por aí. Então você faz uma coisa que você gosta, né? Você tá ali, você tá inserido nisso com prazer, né? Sim. Então é um barato. Então eu lembro muito dessas oportunidades, né? Então era muito legal. Dá um trabalho monstruoso, né? É você desmontar a bateria, levar bateria, equipamento de som, microfone, caixa acústica, né? Tudo isso para você poder montar ali. Mas era muito bom. E a hora que acabava, pra gente não acabava. A gente, né? Continuava, né? Continuava até a hora que mandassem a gente embora. Aí a gente recolhia os brinquedos, né? Recolhe os brinquedos. Recolhe os brinquedos e vai pra casa. Bom demais. Pô, legal, gente. É isso, né? Não. É muita história, né? Deixa eu perguntar mais uma, Pode. vamos lá. Mas aí, agora a gente tem pra frente, né? E o que vocês veem daqui pra frente, sabe? Pra Rocha, o que vocês desejam, né? Além da compra do prédio, né? Que é uma coisa que nós estamos aqui na luta, né? Pra isso. E o que vocês pretendem, o que vocês imaginam, sabe? Pra história da Rocha. Para os próximos 30, 50, 100 anos. Quer falar primeiro? Vislumbrar um futuro. Vislumbrar, aí. né? Acho que algo que fez crescer e tem feito crescer muito, né? Essa questão de célula. Eu creio que esse, assim, que vai ser uma vertente, que é algo que vai ficar sempre em voga, né? Vai ser sempre uma pauta, a célula. O crescimento das células e o outro projeto também que eu sempre esqueço o nome em Resgate. casa. Não. Casa de Paz. Casa de Paz. É. Casa de Paz também. Eu acho que são estratégias assim que elas vão perdurar, funcionam, são efetivas e assim. Às vezes você convida alguém para ir na igreja, a pessoa não vem. Vou lá, 2 horas de culto e tal. É mais fácil você convidar para a célula, tal, né? É mais fácil a pessoa aceitar. Tem uma casa de paz, né, que a pessoa está passando por uma situação ali, às vezes a família está numa situação bem difícil, Tá num perrengue. acaba aceitando ali, e a pessoa às vezes gratidão, já que vocês fizeram uma casa de paz aqui em casa, eu vou lá. Aí a pessoa abre o coração, né? Então eu acho que isso
vai fazer a igreja crescer de uma maneira geral, assim, sabe? É isso aí. Casa de Paz ela é o grande alicerce, né? A base para uma futura vida cristã, até para uma futura célula numa casa, né? Sim. Sim, é uma entrada, né? É uma porta de É uma entrada, porta né? bem, É uma porta de entrada. bem proveitosa. Eu vejo a igreja como um ponto de resistência, né? Um bastião nessa sociedade que está cada vez mais caminhando para o abismo, né? E a igreja como um todo, né? Não só a Rocha Eterna, mas eu creio que a Rocha Eterna ela tem vários diferenciais, né? Porque faz um trabalho também com inteligência, né? Porque você tem o espiritual, mas você tem que fazer uso do racional. Sim. E aqui tem um equilíbrio nesse sentido, né? De você trabalhar dentro do evangelho, você pregar as boas novas, a salvação, e ser um ponto de resistência para uma sociedade, uma humanidade, na verdade, né? Que está caminhando em direção ao abismo, cada vez pior, né? E você vê uma resistência onde as pessoas acabam identificando isso como uma coisa boa, positiva, né? É diferente, como eu estava falando de você, há muitos anos atrás, você identificava um crente porque de domingo ele estava de terno e com a Bíblia debaixo do braço, né? Nada contra, né, isso, mas era o tradicionalismo que marcava, Estereótipo. né? Tinha o estereótipo, né? Estereótipo. Né? E muita gente resistia a isso. Fala assim, imagina, você acha? Eu tenho cara de quem vai ficar de domingo fazendo isso aqui? De jeito nenhum, né? E a igreja, hoje, ela mostra que o grande diferencial não é a aparência, e sim o viver, né? O que o evangelho oferece, né? E isso tem atraído cada vez mais as pessoas que estão justamente conscientes, Sim. né? Porque aqueles que estão anestesiados, infelizmente a gente sabe que é uma coisa que vai bater ali e talvez eles não percebam isso a tempo, né? Mas é uma igreja que tem trabalhado com inteligência, com sabedoria, com conhecimento da palavra, que tem se aplicado nisso. E isso se reflete no desenvolvimento das células, da Casa de Paz, tudo isso está dentro da Bíblia, né? Sim. E isso é muito importante, né? Então eu vejo que a igreja, né, principalmente aí a Rocha Eterna, como um ponto de resistência, né? É um bastião dentro dessa batalha, né? Dessa grande guerra, na verdade, que é o caminhar da humanidade em sentido contrário de Deus, né? Eu digo, se afastando, né? Então, para esses próximos 30 anos, 50 anos, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, né? Sim. Mas enquanto isso não acontecer, eu vejo a igreja como uma igreja que está marchando, né? A Rocha Eterna como uma igreja que marcha, né, o tempo todo. Sim. Amém. Amém. Considerações finais. Cadê o quinto elemento? Tá por aí? Não, já foi. Começou a agitação porque chegou a pizza, né? Então a galera já ficou alvoroçada, né? Porque a gente já vai... Tem isso também? Tem, porque o pessoal da técnica vai seguir no roteiro, então tá vendo que já tá caminhando pro final, já pede a pizza. Se você quiser patrocinar a gente com a pizza, onde eu tô aqui, ô Fumaça? Lá? Aí, ó. Que a gente tem uns... Aqui? Maravilha. Se você quiser ser um patrocinador, mandar um lanchinho, uma pizzinha pra nós, ó. Beleza? Né? Fica acanhado não, deixa Deus te usar, beleza? Isso aí. Amém. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Obrigada, Contado viu? um pouquinho Uma aí honra. da história de É um vocês. privilégio, né? gente. É um privilégio, né? Sintam-se à vontade quando vocês quiserem, de repente, fazer parte de um co-host aí. Eu vou chamar, tá? Vou convidar. Legal. Hoje, Aqui, ó. hoje nós temos Me sinto privilegiado, Com essa honrado. voz bonita. uma É, voz de de radialista, locutor, né? Tem né? voz de É, locutor, brincadeira. né? Tem voz de locutor. Ô, Me rapaz, chamam sabe justo no que dia que vem esse cara com essa voz linda. Nos primórdios, né, ali da Rocha, eu fiz programa de rádio com o Éder, quando só. tinha a rádio comunitária. Já pode chamar ele de A gente rádio fazia um você, programa ó. on the rock. E hoje a igreja tá com uma web rádio, né? Tá Olha lá lá, no ó. aplicativo. Tá lá, Maria. eu tô... Ele que tá Eu- tocando o trem lá. Eu também fiz rádio com a Neide no Pô, Louvor, tá vendo como né? é que descobre as coisas? Era Né? eu, a Neide e o pastor Fred. Ó, que maravilha. Eu era o cara que escolhia as músicas pra Aí, tocar. tá vendo? né? Tá. Aí Eu era o cara que atrapalhava o cara da mesa, entendeu? Que era o Éder. Não, esse era outro cartucho e tal, porque era cartucho, né? Era no MD, né? Era o cartucho de MD na época, né? Cara, eu sou da época do rádio que ficava aquele paredão de CDs, assim, em ordem alfabética, e você ia lá, sei lá, pegava o fulano de tal.
Tá, fulano de tal, o disco tá aqui. É esse? Ah, não, mas é da música tal. Aí colocava o CD, colocava na faixa da música, sei lá, faixa 14. Dava o play, pause. Aí o cara ia falando lá, tal, você subia o botãozinho do player, já dava o play, subia, fechava o microfone dele, tocava a música, já invertia, parava, trocava o CD. Esse dinamismo da rádio eu tenho saudade. Porque hoje tá tudo no É computador. eletrônico, é Tá muito mais fácil, né? Você põe uma mesa de som ali com a interface de áudio, pô, você já toca no YouTube, você já toca do Spotify, você já toca dos MP3 que tá salvo ali, né? Então, assim, o rádio, dá para fazer um dinamismo muito legal do rádio? Dá, mas aquela coisa de você pegar o CD na mão, cara, isso aí eu acho que não volta. Não, era um barato, né? E aí falou assim, ó, qual música que é agora? Não, entra propaganda. Exatamente. E, assim, Mas é o bem patrocínio, assim, né? quem viveu essa época do rádio, cara, eu acho que não vive mais. Era muito legal, era muito legal. bom, A gente fazia um programa à noite, né? Era eu e o Éder ali, trocando figurinha e tal. A gente punha rock pra rolar, né? Era muito gostoso, muito legal. Não, é muito legal. Então, já deixa o convite pro pessoal aí. Rocha Eterna Web Rádio, pode procurar no site? no Google, né? E aí vai aparecer lá as web rádios e tal, que são cadastradas, né? A plataforma. Ou baixa o aplicativo da igreja, que tá lá já o player logo de cara. É só dar o play e curtir. Rocha Eterna, Vila Matilde. Exatamente. Então, né? Obrigado, gente, vocês terem vindo aí. Muito obrigada, né? Eu viu? que agradeço. Foi um prazer ouvir as Maravilha, histórias. né? Então, Uma honra. eu estava dizendo, eu lembrei agora, a segunda temporada nós teremos sempre um co-host alternativo. Talvez nem eu esteja aqui algum dia, né? Talvez pode acontecer um imprevisto e alguém está aqui no meu lugar e ter um co-host diferente, né? Mas tem um episódio aí que você não tá neste lugar. Já saiu, já saiu. Pois é. Porque como é gravado, então já saiu. Já saiu. Já saiu. Né? E tá aí, hoje eu sei. É responsa, viu, cara? É responsa, porque eu falei de casamento, conversão. Vai lá, assiste lá, volta um episódio pra trás aí que vocês vão ver. Foi o último. Legal, vou ver. Né? Mas vocês estão convidados a estarem como Muito obrigado. como co-host. Muito obrigado. Obrigado. Beleza? Obrigado mesmo. De coração, valeu mesmo. Maravilha, a gente que agradece. Considerações finais, sim? Só isso. Não esquece de deixar seu like, não deixa de seguir. Olha o joinha lá, mostra o joinha, Carlão. Mostra o joinha. Joinha. Olha lá. Gente, isso aqui não tem preço. Olha lá. Troféu joinha. Troféu joinha. Maravilha. Maravilhoso. Gente, então, onde eu tô? Aqui. Cadê o Quinto Elemento? Quer se despedir, Quinto Elemento? Muito obrigado por vocês terem vindo. Foi fantástico conhecer um pouco mais da história. A gente que está há pouco tempo, né? E que a gente possa também dar continuidade a todo esse legado que vocês têm deixado aí. Já estão dando. Amém. E com muita Muito obrigado, competência. pessoal. Com certeza. Glória a Deus. E hoje foi a estreia, né, do quadro aí do Quinto Elemento. né? Quinto elemento. Tá vendo? Não, já Pô, tem a gente tá até fazendo chamada parte da história já. de novo, hein, Tá meu? vendo, Tá cara? vendo? Ó, pô, aquele episódio lá, pô, estrearam E um estrearam. quadro Quinto Elemento. Ó, maravilha. Ó. E Estreou. é isso, né? Você ia falar alguma coisa? Pode Não, falar. não. Ah, tá. Gente, então, não deixa de se inscrever aí, você que não é inscrito. Deixa o teu like, compartilha com as tia do Zap, com os irmãos da igreja, que você sabe que gosta de boas histórias, né? Tivemos muitas boas histórias. E é isso, né? Chegamos ao final de mais um episódio. Deus te abençoe e tchau. Tchau, tchau.